Bem, estamos aqui hoje em um episódio muito especial. A gente tá recebendo... Inusitado. Estamos recebendo aqui Nino, menino. Nino, Prazer. que tem uma experiência, né, em trabalhar em cemitérios. Trabalhou aqui no cemitério de Bom Jardim. Curioso. E a gente tá recebendo aqui também Eliel. Vocês vão entender porque Eliel tá aqui. A gente vai abordar alguns temas que Eliel é um especialista no assunto. Não sei se. Especialista. Não sei também. A gente vai descobrir. Posso dizer que eu sou um estudioso e curioso. Muito bom. Pronto. Então vamos lá. Seja muito bem-vindo, Nino. Obrigado. Muito obrigado. Para começar, falar um pouquinho da sua da atuação, né? Que você já trabalhou em cemitérios, né? Isso. Como foi esse trabalho? Rapaz, assim... Conta assim um pouquinho o que tu já fez por lá no cemitério. Assim, de início, foi mais porque eu trabalho com música, né? Vamos entrar logo aqui com música, né? Toco bateria, né? Banda de rock, pá. E veio do rock. Que o rock, pra muitos, né? Veio logo caveiras, essas loucuras, né? Aí eu, também por ser artista plástico também, né? Gostar de fazer imagem de reboco de paredes, né, quadros. Eu gosto muito de detalhes. Esse cemitério é o mais que tem, aqueles anjos, né? Aquelas mulheres bem bonitas. Então começou daí. Meu tio é coveiro, Bio Coveiro, né? Antigo, ele. Foi através dele que eu comecei trabalhando de ajudante com ele no cemitério. E fui tendo curiosidades ali, todo dia indo pra lá, tomando uma pingazinha, como sempre, né? Não pode faltar. Exato. Aí, daí começou, aí me aprofundei lá dentro. Ele, Nino, às vezes ele estava muito ocupado, aí mandava abrir uma catatumba, né? Exumar um corpo, né? Adiantando o serviço. Adiantando o serviço, exato. E começou assim, como até hoje é. Mas, tipo, não tinha medo, porque geralmente dá um medo nas pessoas, né? De mexer com esse tipo de coisa. Não tinha medo. O meu não correu medo, não, porque eu sempre gostei de cemitério, né? Eu tô uma pessoa muito espiritual também. Aí envolve tudo isso, né? A química. E por curiosidade mesmo, não tenho medo, não, graças a Deus. Não tenho, já cheguei até a dormir. Dormir no cemitério? Dormir no cemitério. Como a gente foi fazer um trabalho no cemitério de pintar, né? Eu pintando uma coisinha ou outra. E anoitecendo, chegou de 6 horas da noite, escureceu, eu fiz, pronto, vou descer. Agora já era. Quando eu cheguei, tava tudo fechado, homem. Tudo fechado, eu tive que voltar. Fiquei lá em cima, e por curiosidade minha mesmo, e poderia ter pulado o muro, né? Então eu fiz, não, vou ficar. Sou meio doido mesmo. Eu gosto dessa espetáculo. Isso aí eu fiquei, me sentei numa tumba lá em cima e fiquei viajando lá e acabei dormindo. Tinha uma catatumba, inclusive, dessas bonitas, né? De vidro, porta de vidro. Aí eu abri ela, tava aberta, não sei que ironia do destino. Dentro dela? Dentro dela. Dormiu dentro dela, Nino. Dormi dentro dela. Tinha, cara, eu acho que uns 4 passarinhos mortos. Só os esqueletos do passarinho lá dentro. Eita, Foi. Aí eu sentei perto dos passarinhos, doido do jeito que eu sou, curioso. Fiquei lá viajando os passarinhos lá, olhando, o tempo passou e dormi no cemitério, sem delongas. Foi legal. Ó, cemitério mesmo. pra mim, é seguro. 7 horas da manhã a 4 da tarde. Passou disso. Já é complicado. Pra mim Tá vendo, Tommy? É por loucura mesmo minha, viu? Aí foi daí que começou a história. Agora, assim, sempre atuou, no caso, no cemitério de Bom Jardim, né? Foi no cemitério de Bom Jardim mesmo. Foi. Como até hoje, né? Ainda vou lá ainda. Inclusive agora, né? É o Dia dos Mortos, né? Finados. Eu tô sempre lá, sabe? Abrindo um letreiro, ajeitando uma tumbazinha, uma coisa ou outra, né? Faz Pagar um serviço de troco. pedreiro. Faz serviço de pedreiro também. Pedreiro, faço serviço de pedreiro, né? Enfim, cerâmica, uma coisinha ou outra. Ou ajuda a chorar também. Às vezes tem uma pessoa chorando, eu vou lá cooperar também. Boto uma lagrimazinha também pra o povo não entrar em depressão e chora também um pouquinho, às vezes é bom, né? Coopera com tudo que pode, né? Exato, muito bom. É interessante. Cemitério, na verdade, quando a gente pensa cemitério, a gente pensa em um local triste, né? Exato, mano. Porque entes queridos são ali sepultados, né? Exato. E tem gente que pra muita gente aquilo ali é rotina.
É o dia a dia, acorda cedo, vai pra lá pra trabalhar, pra fazer Uhum, suas lidas diárias, né? exato. E qual outro serviço, assim, que mais diferente que tu acha que tu fez lá no cemitério? Rapaz, Assim, o mais difícil. Além desse de dificilmente. dormir na além catatumba. Isso aí já foi extremamente difícil. Aí foi legal, foi uma experiência boa. Aí o que será mais difícil do que É, isso? desafiador, né? Rapaz, você falou a palavra agora, desafiador, foi abrir uma tumba muito antiga, foi até interessante, né? Não sei se convém a pergunta, mas Uhum. foi legal também, desafiador, né? Mais antigo, assim, de anos? Muitos anos que foi aberta aquela tumba. Décadas. Interessante. Foi, tinha mais de 100 anos 100 Uau. anos? que foi aberto, foi enterrada uma pessoa lá, e eu não sabia. Ah, inclusive meu tio, Coveiro, Bicoveiro, Nino, olha, eu vou ali fazer um serviço lá na frente, abre essa tumba aqui. E não disse do que gente- se tratava. Não, disse que tratava não. Abre essa turma que a gente vai tirar esses ossos. Aí tu puxa com o rodo, bota no saquinho, faz aquele procedimento, né? Aí eu, tá certo, eu tava liso. Ele falou, vou te dar R$20. 20 reais pra mim tava R$200. Será bem-vindo. Alegria. Naquela né? época, né? Pô, eu liso. Aí eu fui. Quando cheguei lá, escavaquei a cova e soltou logo aquele catinga de monturo. Puf. Aí eu, cruz, credo, sai de perto, né? Porque... Aí afastou, descasquei. No caso era uma... Descascou como era aquela assim? gaveta, é? A tampa, tirei, Ah, né? Porque a gente a tampa. descasca aquela pecinha de cima, o cimentozinho, né? Aí, não tinha tampa, era antiga. Não tinha, era tijolo. Aquele tijolo quadrado antigo. Aí tirei um por um, mas quando eu olhei, mano, assim, geralmente o defunto enterra com a cabeça Uhum. pra dentro, né? Sim, não sabia que tinha essa... Como assim, Quando cabeça ele pra falou dentro? agora, As geralmente pernas ficam enterra com a cabeça Ah, a primeira cabeça, depois os cabeça. pés. Isso. Eu tô tremendo um pouco assim por causa do ar-condicionado mesmo, que eu sou meio... Não gosto muito de banho, não, sabe? Aí, frisa relacionada a banho. Aí, nisso, a cabeça tava pra cá. Oxi, Como se ele tivesse se movimentado. não sei, foi louco. E dentro da tumba era um forno. Um forno? Era feita uma fornalha redonda. Nunca tinha visto na minha vida. era tipo uma cúpulazinha dentro. Isso, O formato, né? isso. Ah, Até lá entendi. embaixo. Ele não era quadradinho não, né? Não, era assim, e de tijolo. Sei. Aí eu, interessante, fiquei mesmo, né? Nunca tinha visto, eu fui, aquela cabeça perfeitinha assim, aí eu peguei o pau, encostei, pra ver se tem bicho, né? Quando eu encostei na cabeça, o defunto sumiu. Era Os só ossos, pó, era só pó. virou pó. Enquanto eu não toquei nele, estava intacto. Estava intacto. Quando eu toquei ele, Geralmente sobrou tem também. bicho, quando falou de bicho, geralmente tem bicho no... tem muito, tem barata. Ô Nino, o cheiro. Eu sempre Escorpião. tive curiosidade. É um cheiro de monturo, um bocado de lixo tocando fogo, um mofo. Churume. Tipo um cheiro de churume. Eu não sei o que é, mas deve ser. Mas é suportável, não é tão ruim, Não, não. é suportável, é suportável. Provavelmente ali com o Insuportável só tempo, se né, já... o cadáver, né, não tivesse no tempo certo, né? Como já aconteceu muitas vezes também. De quê? Tirar um cadáver que, quer dizer, a gente ir tirar o cadáver que não tá no tempo certo, às vezes ele demora mais a dissolver, aí fica um cheiro meio Ah. complicado. Tem assim o tempo, por exemplo. As roupas também se decompõem, né? Tem o tempo assim Não. específico. A Ou roupa não? fica. A roupa fica. A roupa, o cabelo, os ossos em si. Porque geralmente bota aquela meinha, né? Pra até facilitar pros coveiros trabalhar, pra não tá catando de pecinhas por pecinha, né? Que é muitas pecinhas pequenininhas que a gente tem nas mãos, no pé. Mas a roupa fica. A roupa, o cabelo. Sim. Esqueci o que eu ia perguntar. Depois dessa história, né? Não, o Delbran ia derrubando a câmera ali. Mas assim, é porque é muito complicado. Assim, eu Eu até. não entendi essa história da meinha. Não, no caso no defunto, né? Que coloca. Ajudou, né? Porque coloca uma meia, né? Uma roupa, geralmente homem, uma calça social, geralmente colocam, né? Geralmente também colocam uma camisa comprida, já para facilitar o trabalho do Eu coveiro. entendi. Assim, Agora eu surgiu já viu algum caso de alguém ser, assim, enterrado de uma forma diferente, uma roupa diferente, ou tem esse padrão de sempre ser de terno? Diferente. Diferente. Tem muitos que botam aquela, tipo, um lençol, entendeu assim? Lençol. Manto Sim. por dentro. É diferente, vai do gosto da pessoa, da família. Entendeu assim? Naqueles casos, eu não sei se você já presenciou, mas tipo um caso de uma pessoa que é fã de um time.
Quando eles enterram Com algum bandeira. pertence? Já aconteceu já? Aconteceu. Meu pai, inclusive, foi um deles. Foi? Enterrou, Tiano. foi. Enterrou, a gente colocou a bandeira do Santa Cruz. Coitada. O bichinho torcia pro Santa Cruz. Mas, Sofredor, né? Sofredor. Mas foi, me enterrou assim, e muitos. Com camisa, né? Do time que gosta. Acontece. Sempre com fotos. Hoje não boto mais foto porque ficavam cismados, né? Um Ô, pouco Nino, com uma esse curiosidade. preconceito. Não, porque é mais gol, não dá. Com dinheiro, alguém já foi enterrado Já com vi, dinheiro ou já. com algum Dinheiro? pertence, assim? Na boca. Dinheiro na Na boca? boca? Moeda. Na boca. Foi um pedido dele ou dela? Não, segundo relatos, o povo antigo conta, né? Que quando há um assassinato, aí coloca uma moeda na boca do defunto, segundo o povo comenta, né? Aí quando faz isso, o que assassinou, ele não consegue sair da cidade. Aí como fosse uma superstição, né? Exatamente, né? Ou uma bruxaria lá que seja. Aí aquilo mantém ele ali naquele Até ser naquele pego. ciclo ali. Falando nisso, Caramba. tem até uma historiazinha que o pessoal Interessante. conta que, exemplo, se houver um assassinato e no velório o assassino aparecer, o defunto sangra, né? Tem também. Tem essa Conta historinha que o também. pessoal conta. Muitas histórias. Que às vezes você tá Interessante. num coisa assim, porque tem defunto que ainda sangra, né? Se mexem. Porque assim, Tem muitos relatos. com respeito ao ser, né, que Exato. morreu. Mas eu assim, conheço no caso- uma lenda, né? Sim. Posso assim dizer, muito parecida com essa, que é quando o defunto morre, né? Ele é velado. Se ele abrir a boca, deixa. é sinal que meses depois alguém da família vai. Como é, explica de novo que eu tava Meu Deus. Tudo bem, dobrando aqui na ele conversa. morre, está sendo velado, e ali e ali no velório, se ele abrir a boca, com alguns meses, alguém da família vai morrer. Tá vendo? Lendas, né? Caramba, Lendas são muitas urbanas. Como se Tem- fosse uma forma que diz que eles estão chamando. Legal. É uma forma de Apego, né? chamar. É. Tipo um apego à família, né? Ele abriu Como a boca, então vamos tomar cuidado, porque vai acontecer alguma vai alguém coisa. da família. Mas aí já entra outra prática Exato. que internet a gente tem acesso a muita coisa, né? Uhum. Inclusive o pessoal, a gente vê, né, vídeos de agentes funerários que trabalham preparando o corpo, que eles colam a boca. Exato. E olho, se eu não me engano também. No Porque olho parece que o olho não fica fechado quando Mas quando muitos falece. fecham também. Não sei agora, né? Mas geralmente coloca só na boca e tapa os ouvidos, né? Pra não vazar o odor. É que geralmente sai pelos ouvidos também. Vocês sabem, né, que essa prática de a gente esperar 24 horas deve-se Devido a a uma doença antigamente que tinha uma tinha. doença, se eu não me engano, Exato. era catalepsia, Catalepsia, exato. onde as pessoas eram enterradas imediatamente. Não, tava vamos viva enterrar ainda. logo para não dar formiga em casa. Aí a pessoa tava viva Aí, ainda. 1 ano depois, 2 anos depois, quando iam enterrar outra pessoa, a pessoa estava virada, Vira. as madeiras estavam arranhadas, porque Eu ali já- a pessoa acordou e tentou sair. É muito É macabro. agoniante. Eu acho que eu já ouvi muito falar sobre isso e realmente é desesperador pensar que eu acho que eu já vi muito isso em filme, em séries e tal, que Ser enterrado vivo. ser enterrado vivo. É um É Eu louco. acredito que seja uma É das louco. maiores torturas que alguém pode passar. Talvez a maior. Exato. E voltando ao assunto rapidinho, sobre a moeda. Que a gente falou. Aí eu tirei esse defunto, a gente cavei, né? Tava eu também. A gente cavou, limpou. Aí quando eu tiro nas peças, quando eu olhei a cabeça, uma moeda dentro. Aí eu lembrei dessa lenda, né? Que o povo comenta. Também não comentei com ninguém, né? Aí tinha um rapaz que estava trabalhando comigo também. Esse rapaz foi, pegou essa moeda, limpou na blusa e levou pra venda comprar um cigarro. Conta essa bactéria não girou o mundo, hein? Sangue de Cristo tem poder, é muita coisa que a gente vê no cemitério. Agora assim, depois que é sepultado, né? O corpo. Existe um prazo mínimo para abrir aquela É um para ano, né? trocar, tipo assim. Não, acho que tem outra prática, né, de colocar no saco, alguma coisa do tipo. Exato, é com 2 anos, né? O 2 certo, anos. né? É 2 anos, porque é o tempo dele, a terra pegar o que dá, né? Da terra vier
O povo vinha pro poirás, né? É bíblico. Aí, com 2 anos, aí se for colocar outra pessoa, aí tem que tirar. Mas também se não for, deixa, né? Deixa, não Passa, mexe não, não né? tem problema. Agora se for pra colocar, antes não pode. Né? Aí coloca na onde? Aí tira, os ossinhos limpa tudinho, ele bem limpinho, e coloca dentro de um saco. Um saco de nalho, amarra com um jeitinho e bota lá de novo. Então outra pessoa e coloca ele do Já lado. deixa o espaço para a próxima pessoa. Exato, O exato. próximo corpo. Agora eu fico pensando o Exato. seguinte, Mas com o tempo eles somem também, né? Os ossos, né? Os próprios ossos vai colocando um de um, dando espaço para o outro, vai sumindo, feito aquela Vai que eu virando- falei no virando começo, né? pó, Que sumiu, exatamente. É mais que demora, né? O agora osso. eu tava pensando aqui agora, com 2 anos, ou quando vai precisar enterrar outra pessoa, na gaveta, que é o gavetão, né? Isso. É mais fácil, talvez, de limpar, né? De você pegar a Uhum. ossada, ou os ossos, né? Os Exato. restos mortais e colocar no saco. Já Uhum. no chão, Mas no chão, A gente que é tem terra, né? a gente tem que catar direitinho, um por um. Limpa, a gente limpa, né? Aí que tem um tempo no caixão, ele cede, né? Não s- Lafunda. não sei se devido ao corpo que faz o processo dele, o caixão no vácuo, até por tempo mesmo, Até é madeira, porque né? chove A também, né? Exato, Fica aí ali quando úmido. pesado, ele arreia, aí mistura tudo ali, né? Aí quando chega o tempo de tirar, a gente tira com jeitinho. A primeira parte que a gente vê é o crânio, geralmente, né? Aí viu o crânio, pronto, já tá perto, né? Tá próximo. Aí sai devagarinho, tirando, tira ao redor. Agora é ligeiro porque dentro do caixão tem um paninho forrado, acho que já é pra facilitar também. Entendi. O forro de cima do... Debaixo do defunto, tem um Sei. forrozinho. entendi. E esse Além forro, do travesseiro, ele né? não se dissolve, não se... Não, ele fica, o pano ele fica. Aí a sorte também é isso, porque a gente já puxa o forrinho. Aí vem os ossinhos todinho. Entendeu? Não vem tanta areia. Facilita, Aí a gente né? Facilita Muito. A gente tira pecinha, pecinha e faz Eu o acho assim que essa procedimento. profissão também é uma profissão de respeito Muito respeito, com as muito pessoas respeito, que se exato. foram, né? Muito respeito. Porque mesmo que se foram, Uhum. é a memória das pessoas que tá ali, né? Exatamente. As pessoas que a gente ama, né? Um pai, um irmão, familiar. Mesmo que a gente não conheça, Exato. ele é um pai de alguém ou um filho de alguém, Exato. irmão Sem de cobrar alguém. também que você faltar com respeito é cobrado também. Viu? E acho Por eu, vários relatos. acho não, tenho certeza que é preciso um preparo psicológico muito grande. Exatamente. Muito grande. Exato, exato. No começo mesmo eu, assim, como até hoje, né? Eu sou meio louco mesmo. Hoje mesmo tem dia mesmo que eu vou tirar, né? Ajudar, coveiro lá. Às vezes eu paro, ele sai, né? Tira tudinho pra ter outra pessoa, aí eu vou lá, abro o saco. Paro e fico lá uns 20 minutos sentado lá, só Refletindo. observando, refletindo. É interessante como é bem feito o corpo do ser humano. E para onde a Entendeu? gente vai também, né? E Exatamente. que não somos nada, né? Tanto refletindo aquele corpo ali, né? Quanto refletindo a gente como se eu tivesse ido Quem sabe eu e não sou vendo o próximo. eu mesmo Poderia ali. ser eu, né? Poderia ser Tu outra entender, pessoa. se você refletir, é bem feito demais. Deus é bem feito demais. Deus é o mistério de todos os mistérios. E falando em mistério, será que eles já viram alguma coisa lá no... Essa Acho parte é que... Eu assim, particularmente mas, sim, assim, antes acredito da que ele gente- também. Antes da gente continuar, eu acho importante a gente até ressaltar, a gente está trazendo aqui, a gente está falando sobre esse assunto, inclusive a gente está na semana no caso de finados, né? E a gente está tratando aqui com bastante seriedade, Exato, até, seriedade, exato. até por uma Não- questão de respeito a todas as Exato, pessoas, exato, exato. porque E é um momento muito reflexivo também, né, exato. de Carlos? reflexão, e com certeza a gente se solidariza com todas as famílias que Exato, têm todo exato. Exato. A dor de perder um parente só, É. quem passa por ela que... Que um dia seremos que nós sabe. também, né? É. com Aí, certeza. então, ou seja, da mesma forma que a gente vai querer o respeito, a gente tem que respeitar, né? São Com seres certeza. humanos, Sim, né? sim. Não estão presentes no mundo físico, mas continuam presentes no mundo espiritual, né? Certo, Que é- Com mas certeza. conta aí alguma experiência, Você começa, Nino. um dos Pode. dois. Com vontade. Tomar uma água. Inclusive, foi por isso que a gente pensou, né, em trazer Eliel, porque ele tem toda uma... Ele Como tem é que a gente chama? Uma história com o cemitério também. com o cemitério, Exato, né? relacionado, né? Eu tomei a água antes porque foi necessário.
Bom, Nino, ele trabalha, né, no cemitério, presta serviço. Exato. E uma das mais, assim, recentes, eu posso assim dizer, uma das mais recentes, o cemitério da cidade, para quem não conhece, ele é dividido por, como é que eu posso dizer, categorias, não sei se a palavra é essa. Porque tem aquela parte que já era o cemitério, e depois o cemitério ele passou por uma reforma, Exato, né? exato. É. Ele é dividido Um entre anexo, um Um anexo. anexo. Perfeito. Ele é dividido entre o cemitério antigo e o anexo, né? ampliamento O que anexo. fizeram isso. A puxadinha, por assim dizer. E o que divide, Nino vai saber o que eu tô falando. O que divide, Carlos, tem o cemitério, aí você tem uma passagem, uma escadinha, né? Isso. Que dá acesso ao Foi anexo, tipo uma né? abertura do muro, não foi? Perfeito, Exato. Então vamos lá. Eu tenho o hábito, pelo menos uma vez por semana, eu visito o cemitério, certo? Eu perdi um parente, um irmão, acho que em 2011. Então estamos em 2023, fazem 12 anos, não é isso? Há 12 anos. E eu tinha uma conexão muito forte com esse meu irmão. Tinha não, né? Tenho uma conexão muito forte. Era meu irmão caçula. Ele faleceu com 20 anos. E desde Quem foi, Léo? Manuel, é quase seu xará ele. E desde o falecimento dele, a gente manteve a conexão. Exato. Então, meio que uma vez por semana eu visito ele. Se eu estou precisando de um conselho, eu chego lá, sento, sento próximo à tumba dele, a gente dialoga, como a gente está conversando aqui. Legal. Muito Com bom. ele, Eu conversando e com ele. Eu Exato. e ele. Isso há quase 13 anos, né? Porque foi em 2011, vamos dizer, há mais de 12 anos. A gente conversa, a gente dialoga, a gente troca ideia, seja no finalzinho do dia escurecendo, ou seja, ao meio-dia, com o sol raiando, com o sol batendo Legal. na testa. A gente conversa, Nina, a gente troca ideias. Entendo. E Mas essa assim, isso começou assim, dias depois? Como excelente pergunta. Na verdade, a nossa conexão, Carlos, ela era tão forte que quando ele faleceu, ele era mototaxista. E eu, da família, era o que dormia mais tarde. Então, eu tinha a missão de esperar ele chegar para que eu abrisse a porta, colocasse a moto com ele, colocasse a moto para dentro, né, com ele, e fechasse a porta. Então, eu era o encarregado dessa missão. Depois que ele faleceu, eu passei 3 meses. Todas as noites, eu sentava na calçada e esperava ele. Tá vendo? A conexão da gente era tão forte que eu não consegui quebrar esse elo de eita, daqui a pouco, 9h45 eu vou esperar, às 10 horas ele chega. A conexão da gente era tão forte que eu passei 3 meses. Sentava na calçada, às 9h45, dava 9h50, 9h55, 10 horas, Esperando. 10h10, 10h20, 10h40, 11 horas ele não chegava e eu entrava. Por 3 meses a gente teve essa conexão. Até que tu decidiu. Até que eu comecei a entender que ele não ia chegar. Uhum. Até que eu comecei a entender que ele não ia chegar. Seria um aspecto de aceitação, né? A aceitação. Porque primeiro a A ficha cair. gente passa pelo momento. Quem já perdeu alguém sabe do que eu tô falando. Primeiro a gente passa pelo momento. Depois a gente começa a enxergar aquele momento. E por último a gente vai aceitar. Por último é a aceitação. Porque tem os estágios, né? Os estágios que primeiro tem a negação, depois tem todo... E a gente vai Exato. amadurecendo Até a nesse processo. A gente vai amadurecendo nesse processo. Aí, partindo daí, eu comecei a visitá-lo. Depois destes 3 meses de adaptação, né? Eu comecei a visitá-lo e essas visitas começaram a ser semanais e assim foi. E lá se foram 12 anos e até hoje eu vou. Tá vendo que legal. Agora vamos para o caos, né? Que a gente conversou e não chegou em um dos acontecidos. Como o cemitério ele tem o anexo, né? Como a gente falou, para que você passe para outra parte, você tem que subir uma escadinha. Exato. Essa escadinha dá 1,5 m, né? 1 metro, 1,5 m, mais ou menos. suficiente para passar 3 pessoas. Exato. E eu sempre ia, geralmente no horário de almoço, eu sempre ia. E nesse dia eu fui, entrei no cemitério, fui caminhando, sabia que já estava
logo lá na frente, o acesso para passar para outra parte. E agora vamos lá. Quando eu cheguei, entrei, caminhei até o local onde eu ia passar para o outro acesso, a passagem não estava mais. Sumiu. Sumiu. Tem uma passagem de 1 metro, 1,5 metro para passar para o outro, nem não sabe do que eu estou falando. E na hora, quando eu cheguei, fiquei em frente, ela não estava mais. Só estavam catatumbas. Ficou preenchido. Como se você tivesse uma porta. Como se você tivesse uma porta que você passa e naquele momento a porta não estava mais. Bom, aí eu dei alguns passos para trás, fiquei olhando, tentando entender o que estava acontecendo. Olhei para lá, olhei para cá. Tinha um coveiro. Se passou na tua cabeça que... Nada. Que poderia ter sido uma reforma... Trava tudo na hora, trava tudo. Tinha um coveiro lá na chegada, aí eu volto para o coveiro. Olha, eu tentei passar ali pro outro lado do cemitério e não tem um lugar de passar, não. Ele disse, é o quê? Eu disse, não tem um lugar de passar, não. Como assim? Eu digo, eu cheguei lá na frente, fiquei lá parado e não tinha, não. Sumiu o lugar onde a gente passa. Era só catatumba na frente. Aí ele disse, eu vou olhar isso nada, aí eu volto. Dá do mesmo jeito. Não tem um lugar para passar, não. Sumiu. Te pergunto, no meu caso, onde teu irmão foi sepultado? Era para onde eu iria passar. Acesso. Exatamente. Eu precisava passar por esse acesso para subir. Sempre passava nesse acesso? Sempre. A não ser que eu fosse por o portão, que tem um portão, um portão aleatório, né? Uma saída de emergência, pode assim dizer. Que por essa passagem não era necessário passar por esse caminho. Mas como eu já ia por dentro do cemitério mesmo, que até tem alguns conhecidos que a gente vai olhando, né? Até chegar no local. Mas tu sentisse alguma coisa diferente quando tava vendo assim? Não, tava normal. Carlos, religiosamente hoje, eu sou agnóstico, certo? Uhum. Eu tô num ponto religioso, eu tô num ponto onde existe a possibilidade de existir um Deus, sim. E existe a possibilidade de não existir, sim. Eu fico aí nesse ponto 50. Meu Deus. Então eu me considero agnóstico. Então já nesse momento, nessa fase aí, eu já estava com esse pensamento agnóstico. Então essa coisa mística de ter medo, de ter alguma sensação, eu não tive. Eu só tentei entender o que estava acontecendo. Tudo bem, eu fui na segunda vez, olhei, ainda continuou fechado, dei meia volta, baixei a cabeça e pensei, hoje não é o dia de eu visitar meu irmão. Exatamente, o que eu ia falar. Vou respeitar, né? Se foi um comando do destino, né? Se foi um comando do destino, então quem sou eu para me colocar contra? Baixei a cabeça, dei meia volta, voltei e naquele dia não teve bate-papo. É um mistério. Inacreditável. Isso é um dos, daqui a pouquinho a gente vai compartilhando mais situações. Muito bom, muito bom. Caramba. Interessante. Eu fiquei sem palavras. Eu não... Porque assim... Você vai ficar sem palavras quando eu contar que eu fiz um pedido e foi realizado. Envolve ele. Coisa meio surreal, né? De você imagina, tem uma parede ali, tem uma abertura e do nada não existia essa abertura. Agora seria interessante se o coveiro tivesse voltado, né? Voltado e confirmado, mas né? Até o coveiro parece que foi bloqueado para não Agora ir, né? é aí que tá. Talvez, se ele chegasse lá, já não estivesse mais daquele jeito. Exato. Porque não A seria mensagem não era para ele. Perfeito. Talvez não fosse uma mensagem para ele. Exatamente isso. Muito bom. E a gente falou desses meus 3 meses de luto. Primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu jamais imaginava estar em um podcast. Legal. Eu sou super fã de podcast e assisto bastante. Eu jamais imaginaria estar em um. Então, seguindo. A gente falou sobre os 3 meses de luto. E nesses 3 meses, foi bom você tomar água, Carlos. Que agora vem... E nesses 3 meses eu recebi... Tava no luto ainda, né? Aí eu recebi a visita. Nesse momento eu já não morava mais na casa onde minha família reside. Eu já havia ido morar no centro da cidade. Era num bairro do subúrbio. E nesses 3 meses eu recebi a visita de uma irmã mais velha, que veio dialogar um pouco comigo, saber como eu tava, como a gente, como irmãos, tava, né? A adaptação. Aí a gente conversou, choramos um pouco juntos, e ela me perguntou o que é que eu queria, qual era o pedido que eu tinha. Aí eu falei, fulana, a única coisa que eu queria
era que eu tivesse, olha o que eu pedi, gente, era que eu tivesse a oportunidade de ver o nosso irmão, nem que fosse por mais 1 minuto. Eu pedi isso. Era só isso que eu queria, nada mais. Você quer um carro, você quer um avião, quer um apartamento? Não, eu só queria isso, só queria ver ele Queria o por carro. mais 1 minuto. Quebrava tanto galho. Por mais 1 minuto, porque eu acho que a gente precisava disso. A gente sempre, Exato. a gente sempre acha que vai ver de novo, mas quando a gente percebe que não vai ver mais, a gente diz, poxa, eu daria tanta coisa para ver. É verdade. Aí agora vem. Eu fiz o pedido, mais um gole de água. Eu fiz o pedido que eu queria ver, queria ter a oportunidade de ver. Pronto, na mesma semana, também só foi essa vez, e não mais. Na mesma semana, eu dormia, moro sozinho até hoje, eu dormia no quarto. Quando eu acordei à noite para ir ao banheiro fazer xixi, quando eu levantei da cama, meu irmão estava deitado no chão. Sem camisa, de short azul, lembro como se fosse hoje. E eu vi meu irmão, por alguns segundos, não por 1 minuto, como eu havia pedido, mas por alguns segundos. Era o hábito dele mesmo, né? Ficar no chão sem camisa. Bem branquinho, parecia que tinha passado 1 mês dentro de uma praia, uma praia salgada, com a pele bem branquinha, clarinha, mesmo que eu estava vendo. E eu vi ele ali deitado. Você teve medo, Eliel? Nenhum. Mas como foi a reação, assim? A gente acha que vai ficar vendo por muito tempo. É aquela sensação de, eita, se apareceu agora, então... A ideia que a gente tem, eu não vou nem me mexer, porque eu tenho medo de eu me mexer e piscar o olho e ele sumir. Deu essa sensação na hora. A gente fica contemplando, aí em um movimento brusco, quando eu me movimentei para ir ao banheiro, aí... some. Também só foi essa vez. Essa foi a primeira vez que viu. A primeira e última, né? Que eu vi ele, assim. E foi tão forte que tô até hoje. Como se tivesse acontecido ontem. Legal. Tá bem fixo na memória. Muito. Demais. Parece até que foi há algumas horas atrás. Agora, sonhar, ver em sonho, conversar em sonho, isso aí acontece muito. Mas ver, fisicamente ver, foi só essa vez. E no caso do cemitério, no caso é só a voz, conversa com ele. Conversa é como se fosse um diálogo por telepatia. A gente conversa e a gente espera a resposta. Mentalmente, né? Mentalmente. Conversa É mental. uma conexão. Você está conversando com alguém e você espera uma resposta. Ah, não, será que isso não é um monólogo? Será que tu não está perguntando e tu mesmo está respondendo? Dessa sensação. É muito fácil a gente dizer isso quando a gente não está dentro da situação. Mas quando a gente tem conexão, a gente realmente espera e escuta a resposta. Legal. Bem, a gente tá falando aqui de um tema que, assim... Delicado, né? É Sensível. delicado. Pra mim, pessoalmente, eu até me sinto um pouco, assim, não é tão, sabe, normal. Até, e assim, pra maioria das pessoas, né? Mas no caso de vocês, eu até sinto, principalmente no caso de Nino, que é uma coisa mais, assim, como se fosse rotina. Até pela questão do trabalho. Corriqueira, né? Corriqueira. Aí, como foi essa adaptação, Nino? Foi sempre assim ou foi com o tempo? Assim, para me adaptar, não, foi rápido. Assim, apesar de que também eu tenho um certo medianismo, né? Mediunidade, isso. Mediunidade, entendeu assim? Aí coopera também, né? Sempre também eu vejo um passando, nunca falei não, isso aí nunca parei para falar não, mas para ver assim, sempre ocorreu, né? Como assim? De ver aparições ver pessoas, mesmo? aparições. É. Mas onde? Já vi. Casa, Em cemitério? casa, em todo canto. Sempre vejo. Agora, para falar, nunca tive contato de falar, não, entende? Como você teve Nunca esse prestígio, né? interagiu. Nunca interagi, não. Só passando, ou seja, tudo isso, né, tá em cima, né? Mas assim, são pessoas aleatórias ou pessoas conhecidas que você já conheceu? Aleatórias, sim. Aleatórias. Foi raramente uma conhecida. Foi raramente. Eu nem lembro quem foi conhecida aleatória, muito louco. Teve alguma aparição, alguma coisa que foi realmente marcante, que foi assim, um acontecimento que lhe marcou mesmo? Teve, mas foi em casa mesmo, hein? Aconteceu o Foi quê? em casa. Eu tava dormindo em casa. Aí de Esse noite. menino vai dormir hoje, não. Com essas histórias. Acho difícil.
Aí nisso eu dormindo, né? Normal, eu, a mulher. E daí aquele negócio no meu ouvido. Nino, Nino. Eu, oxê. Sem querer acordar, ou não sei se alguma coisa tava travando também, né? E eu, assim, não tenho medo, né? Aí, Nino, aí foi que eu tentei abrir o olho e nada. Aí pegou no meu peito assim, empurrando, Nino, me ajuda. Nino, me ajuda, e eu sem conseguir abrir o olho. Não sei se... Medo não foi, porque eu não tenho medo, né? Já tô naquele costume. Isso aí foi que marcou muito, e quando eu abri assim um olho, só vi aquilo correndo. Vup, saindo da porta do quarto, foi na carreira. Quer dizer, não o vulto, foi uma pessoa mesmo, entende assim? Só que é difícil ver o rosto. E não bem foi só uma nítido, aparição, né? teve um contato, né? Exato, Que você me também. falou, Me um empurrou contato muito. físico. Foi. Agora é diferente, contato Sim. é diferente. Agora, Contato é assim, diferente Nino, de no caso, um ser normal, um ser humano, né? essa sua mediunidade, ela começou depois que começou a trabalhar no cemitério, foi isso? Ou já Não. tinha antes? A primeira vez que eu vi uma senhora. Isso antes de trabalhar no Antes de cemitério? trabalhar, eu tinha meus... Acho que tinha uns 8 anos de idade. Eu lembro como fosse hoje ainda. Faz tempo. Eu tinha uns 8 anos, foi na casa de vó. Na jarra. Eu fui pegar água. Né? Foi. Tinha ninguém em casa, aí eu com cedo eu fui em direção à jarra. Quando eu fui me aproximando da tampa da jarra, pá, sozinho, não lembro como fosse hoje ainda. Se batendo, eu fui, menino, né, com 8 anos. Aí quando eu fui pegar a tampa, já fui tirar água, né? Quando eu vou pegar, tem uma senhora. Dentro da jarra. Dentro da jarra? Sim, só a... Como se eu estivesse vendo a minha imagem. Só que não era a minha imagem, era a senhora. O reflexo. O reflexo. Era uma Uma senhora. senhora. Olhou a minha cara, E aí? aí eu soltei Candela. carreira. Aí com... Acho que com uns 2 anos depois, foi uns 2 anos depois, que eu vim saber que era um parente da gente que já tinha falecido, que apareceu com o tio meu já, que ele saiu correndo de casa, né? Apareceu com outro tio meu também. Apareceu com meu pai, que meu pai, ele tem históricos também com essas coisas, né? Ele se envolvia também com... Ia pra essas casas, não sei se na loucura de cachaça, ou lá que seja, né? Candomblé, No caso, o seu tio, que era coveiro. essas coisas, né? No caso, o seu tio, que era coveiro, que Não, também viu, outro tio. outro tio. Outro tio. Tá falando do pai ou do... Não, meu pai, meu Ah, tio, viram, dizem, saíram correndo desesperado e dizem que foi essa senhora que viram. Ou seja, eu não contei pra ninguém sobre essa senhora que eu vi na jarra. Tô contando aqui agora, né? Aí eles contando como era, conversando, dialogando, eu escutando. Por um acaso, entre casa, meninote, aí eu vi, oxi, a senhora que eu vi na jarra. Eu posso pegar uma entendeu? carona nessa história Com de Nino? certeza. Uhum. Se eu não tivesse anotado, teria parecido que foi combinado. Mas eu coloquei aqui, não, só o tópico mesmo. Entre 6 e 8 anos. Pronto, só isso. Tá ok. Entre 6 e 8 Entendeu? anos. Perfeito. Se eu não tivesse anotado, teria parecido que foi combinado. Parece até receita de... Não é? Mas eu vou usar esse celular como exemplo. Mas entre 6 e 8 anos, eu tive uma visão bem parecida. No caso, não foi uma senhora, foram acho que umas 5 pessoas. Eu vou explicar. A casa onde meus pais residem, onde a gente morou, quando criança, é ainda, né, uma casa super simples. E essa casa ela é dividida em 2 vãos. No caso, é sala, aí tem uma paredezinha. Ó, o celular está servindo como exemplo. Tem sala, uma paredezinha ao meio, a cozinha e lá no finalzinho o banheiro, certo? Então, nós todos dormíamos, uma família grande, nós dormíamos na sala. Eu tinha aí entre 6 e 8 anos. Então, a aparição foi a seguinte. Eu acordo à noite, 6 e 8 anos, não mais que isso. Eu acordo à noite dormindo na sala e aquela vontade de fazer xixi, eu me dirijo até o banheiro, certo? Para que você chegue no banheiro, você passa por uma porta. Eu acho que essa coisa de sumiço de portas me acompanha. Porque é bem parecido. É bem parecido. Para que você chegue no banheiro, a gente dormia na sala, para que você chegue no banheiro, você passa uma parede, né? E passa uma parede, passa a cozinha e chega no banheiro. E antes de você chegar no banheiro, a cozinha tem uma porta, perdão. Então, o que é que acontece? Quando eu me dirijo ao banheiro, poucas pessoas, pouquíssimas, acredito que umas 5 pessoas sabem disso. Quando eu me dirijo ao banheiro,
acordo na sala, perdão, passo pela cozinha. Quando eu vou me dirigindo ao banheiro, aquela porta que dá acesso para sair de casa, né? Não tá. E tinham 5 pessoas vestidas de preto olhando para mim. Eu tenho esse filme certinho na minha cabeça. Eu passo devagarinho e tinham 5 pessoas. Tentar. Com mãos para trás, assim. Sem rosto ou com Com rosto? rosto. Só que sem expressão. Uma Exato. coisa extremamente Não tem neutra. nenhuma expressão. Pessoas conhecidas ou aleatórias? Não tem Pessoas brilhos. aleatórias, brancas, com cabelos pretos. Não tem brilho Eu nem tenho nada, essa né? lembrança perfeita. Pessoas bonitas, Uhum. aleatórias, brancas, muito pálidas, com cabelos pretos. Mãos para trás, como se fosse uma família. Uhum. Dava-se a entender que eram família, porque tinham 2 pessoas mais velhas e 3 pessoas mais novas. Então, o que é que acontece? Conforme eu vou passando, essas 5 pessoas estavam assim e ficavam meio que um semblante né? neutro, me encarando. E eu vou passando sem medo nenhum, olho aquelas pessoas como se eu estivesse anestesiado. Eu vou até o banheiro, faço o meu xixi e volto. Quando eu volto, a porta já tá lá, tudo bem, obrigado. Sumiu. Tá aí vendo? Eu me deito, volto a dormir, acordo no outro dia. Também bem semelhante, né? Bem parecido. É verdade. Aí começou daí o meu, né? Também, né? Daí a gente falou sobre a pergunta. A questão de naturalizar, né? Essa questão da Naturalizar. morte. Exato, exato. A gente naturaliza sobre o respeito, né? Muito respeito tem que ter, né? Tudo bem, a naturalidade minha veio daí, né? De eu ter muito respeito com os que já se foram, porque já que eu tenho essa certa mediunidade, né? Que, né? Mas eu digo mediunidade porque eu sempre vi também, né? É porque, assim, normalmente, assim, Ouvi. normalmente, já falou isso aqui, é muito essa questão de morte, as pessoas normalmente é muito, até a gente falando aqui, É um tabu, né? é um tabu Tabu, muito exato. grande. Ruptura de exato. um ciclo, né? Exato. De É não um falar. fim de um ciclo. Uhum. É porque a morte... Indesejado. É porque as pessoas normalmente têm, assim, depende da cultura, com certeza. Tem culturas que têm uma forma de lidar melhor com a morte, tem outras que... Acho que é o Chile, né? O Chile, no Chile, quando a pessoa morre tem uma festa. Não, acho que é lá, no né? México. No No México, México, perdão. México. É, Mas no é, Chile eu acho que México. também. tem toda uma né? festa, uma comemoração. Na questão da morte. Mas aqui realmente tem esse tabu e as pessoas não gostam de falar sobre isso, né? Não gostam. É um Exato. tema até que fica pesado, né? E eu, no começo também, para me adaptar na situação, eu tinha prazer de ir, se mesmo eu não podendo ir tirar, né, que às vezes já estavam exumando, né, o meu tio, mesmo eu não tendo o privilégio de Tu tinha curiosidade. tirar, mas eu tenho curiosidade de ir para buscar contato, como eu sou louco. Eu parar, ficar no Como meu se fosse um pensamento. preenchimento. Exato, eu queria tanto ver essa pessoa. Vê que louco. Então, isso agora com respeito, porque o espiritual que a gente é, né? Conhecer mais o mundo espiritual, se focar mais, pá. Então foi daí que eu me acostumando, ou seja, nunca tirei um parente, não. Nunca exumei um parente, não, entendeu? E não sei como vai ser. Tem alguma regra, assim, que, tipo, o coveiro ou o pessoal que trabalha, assim, no cemitério não pode atuar quando é um parente ou ou do mesmo jeito? Do mesmo jeito, a não ser que ele não queira, né? Aí fica mais difícil, né? Mas não, normal. 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 A gente vai se adaptando aos poucos, manter o respeito, porque a partir do momento que você não dá respeito, né? Não respeita aquele cadáver ali, eu acho que tudo que a gente lança no mundo, o mundo é redondo para isso, né? Se você lançou, vai voltar para você. Então, se você faltar com respeito ali, eu acho que a consequência é um pouco grave por voltando de novo à espiritualidade da gente, que a gente vê, sabe que existe, né? Algo além daqui, então eu acho que vai ser cobrado, né? Pode ser cobrado também. Aproveitando até essa questão, Como já fui cobrado uma vez, depois eu cheguei a esse aproveitando ponto. até essa questão, Nino, assim, tem um detalhe que eu acho até interessante a gente abordar, que é assim, quando geralmente falece alguém por acidentes, até por alguma coisa, a gente sempre vê circulando nas redes sociais. Isso é assim,
é uma forma de desrespeito completo, Sim, né? sim. Com o falecido. Ou Com a dor, né? a foto da Falta de família. empatia, né? Isso. Exato. foto ou vídeo do acidente em si, né? Uhum. Isso é muito, assim, desrespeitoso. Inclusive, em Bom Jardim faleceu esses dias. Foi uma Uma senhora, senhora. não foi? De um acidente e o pessoal compartilhou, né? Eu não vou dizer Assim, o nome, eu, não. eu Mas... pessoalmente, assim, me recuso a ver esse tipo de coisa, até para não incentivar, né? Porque Exato. é um desrespeito com a família, com a memória do falecido. Eu acho isso um completo absurdo, né? Eu vi uma conhecida, a primeira vez que eu tô falando é aqui, né? Eu vi uma conhecida, mas não vou citar o nome. Faleceu no acidente. Acho que com 3 dias eu vi ela. Tá vendo? Faça mentira, né? Vi ela dentro do próprio cemitério, correndo. Eu acho que não sei se desesperada, não se adaptou ainda, né? No mundo espiritual. Passou correndo conhecida da gente, né? Passou na carro, ainda tentei chamar, mas cadê a voz? Não é? Eu acho que é Não o sai. que você falou, né? Você Não- dá o passo não. Exato. Eu vou Não. levantar um assunto aqui que já parece óbvio para vocês aqui, para quem está acompanhando também, que é sobre: será que existe uma vida após a morte? Perfeita pergunta. Existe. O que Eu creio. vocês acham Eu desse? Até que se cumpra. São respostas muito procedimento, pessoais. Você começa, Nino. Né? Eu acho assim que existe. Se houvesse, né? Pessoas existem. E outra também que a vida é uma perfeição tão fera, cara. É uma coisa tão legal que a gente não ia ser feito em vão. Nasceu, cresceu, morreu, acabou. Não. Tem mais algo, vamos dizer assim. Tem mais algo para os Alguma merecedores, né? coisa depois, né? Exato. Eu creio que cada um que morre, o ser humano, ele vai para um lugar determinado. Se for uma pessoa... O que Se foi? for... Olha quem tá de baixo. O menino. Assim, se for uma pessoa mal... Pra quem não tá entendendo, Gostosuras ou travessuras. tem aqui... É porque aqui, Delzinho E tá aqui ontem- embaixo da mesa. E ontem aí foi tocou Halloween, né? Ontem tocou foi no pé Halloween. dele, ele se assustou. Tá vermelho o homem. Ontem foi Halloween. Provavelmente Eita. eles não conseguiram as gostosuras Você perdeu o pulo que completas. ele Aí deu. eles estenderam o Halloween de ontem pra hoje. Hoje. Aí sim, mano, assim... Mas tu tá bem, Manil? Tu tá bem? Tu tá... Fiquei É sem porque- palavras. Provavelmente, como a história tava bem séria, então o mano sentiu uma pegada no pé, né? Foi isso. Foi muito real. Então levou pra essa. Por isso que do nada eu vi ele tentando se conter e eu não sabia o que tava Ele quer acontecendo. tocar de mim, entendeu? Eu tava assim, abordado. Eu tava tentando quer ma- entender tu o quer que matar o aconteceu. Maninho? O que é que tava acontecendo? Porque eu tava com a perna cruzada aqui. Aí eu senti um assim, ó. Um toque. Pra você ver, como pra mim é normal, né? Porque tocar em mim aqui eu fiquei Ó, esperando o que eu é, pensei, entendeu? eu pensei assim, Esse esperou mais um Eu tava contato distraído, né? e esse tentou entender o que estava quando acontecendo. eu levei o toque, assim, puf. Aí eu pensei, eita, minha Você perna enganchou pensou, em alguma isso coisa é aqui. minha imaginação, isso é minha Não, imaginação, minha isso não perna está enganchou acontecendo. em alguma coisa aqui, mas eu deixei a perna no mesmo canto pra ver se acontecia de novo. Aí quando tocou de novo, eu fiquei assim, Ai, tentando entender. alerta vermelho. Quem é você? Pega água aí pra beber um pouquinho, pega água. Quando Pega pegou água. mais forte, eu disse, é o além. Pois sobre a vida, eu acho assim que Sobre a morte. a pessoa foi mal, não plantou o mal, né? Como pode dizer. A pessoa não vai sair da quinta série, da primeira série e vai para uma sala da quinta. Não, você vai para a sala da primeira série, né? Tem todo um procedimento, um Exatamente. processo. Então, um espiritual, eu creio que seja dessa forma, né? Cada um vai para um determinado lugar. É tão que tem muitos relatos aí de pessoas que entram em outro corpo, né? Que diz, onde é que você mora? Eu moro perto de uma praia. Muito relato. Ah, então, O que no você faz? caso- Eu fico andando lá. Não, tá cheio. Não. Então, assim, eu acredito. No caso também agredida na questão de possessão, é isso? Acredito também. Acredito também que pessoas maus, nasceu mal, que morreram mal, ele vai estar num lugar que não é bom, óbvio, né? Então, lá ele ou foge de alguma organização lá, que tem que ter uma pessoa para organizar. Não é bem um anjo, né? Um ser, né? Um ser específico para ordenar aquele povo ali que não possa sair, né? Sem ordem dele passar. Eu creio que seja dessa forma, né?
Ou seja, não que fique, não, tomado não, mas é alguma natureza diferente lá. Para que ele venha entrar em outro corpo, né? Fazer uma maldade, ou até que seja o lado negro mesmo, lá que seja, mas eu creio. Acredito que existe. E você, Eliel, qual a sua visão? Após a morte. Vida. Existe vida após a morte? Carlos, é uma pergunta muito abstrata. Mexe muito com a crença de cada um, né? Uhum. Mexe muito com o que você viveu até agora, que leva você a acreditar ou não. É verdade. Mas eu vou dar uma resposta muito minha, muito pessoal minha. Eu creio que sim. Eu creio que sim, que exista algo sim. Como é que eu cheguei nessa convicção? Já que eu disse que vai de acordo com a vida que cada um teve. Exato. Eu penso que quando a gente, vamos supor, a gente se machuca, a gente sente uma dor, né? A pele, o corpo, sente aquela dor física. Quando a gente, não sei, leva uma queda, leva uma queimadura, a gente sente algo. Exato. Mas eu creio, penso, suponho que o espírito em si, alguma coisa que está acima do físico, e eu não estou falando de um Deus, não. Estou falando de alguma coisa que está acima do físico. Uhum. Alguma coisa que está acima disso aqui, ó. Uhum. Eu acho que isso aí, vamos supor, essa energia, posso assim dizer. Não. Quando você morre, essa energia ela não se apaga. E como é lá do outro lado? Como é? Fica essa pergunta. Vai também de acordo com o que cada um viveu. Existe até um teste psicológico que eu não me recordo de quem é esse teste e não sei fazer o procedimento, senão eu apresentaria a vocês, que pergunta o que você acha que acontece depois que você morre. E a sua resposta fala muito da sua personalidade. Isso. Na época em que eu fiz esse teste, que eu não lembro as regras desse teste, posso depois passar para vocês, a minha resposta foi bem simples. Eu diria que continua da mesma forma. Só que ao mesmo tempo totalmente diferente. Uhum. Tudo bem, você morre. Uma natureza A primeira diferente. impressão que eu tenho quando você morre, é que a minha alma vai sair do meu corpo Uhum. e vai passar, Para outra existência, né? é quase isso. Vai passar para outra dimensão que é basicamente essa. Só que as coisas lá funcionam de uma forma diferente. Diferentíssimo. Agora, onde foi, ou melhor, o que foi que fez eu chegar nessa conclusão? Volta à fita do tempo. Eu quase já morri afogado. Então eu tenho uma experiência de quase morte, certo? Algumas pessoas, quando estão morrendo, médicos fazem essas experiências, a gente chama de experiência quase morte. Uhum. Uma boa maioria, não vou dizer a porcentagem porque eu posso errar, mas uma boa maioria das pessoas, elas alegam, pessoas que tiveram experiência quase morte, elas alegam ter visto o famoso túnel branco. Muitas pessoas alegam isso. Não, eu vi um túnel branco. A famosa luz no fim do túnel. É um túnel branco, é quando, como se eles estivessem quase morrendo, aí eles veem um túnel branco e lá no final uma luz muito forte. Como eu quase já morri afogado, eu posso dizer para mim qual foi a visão que eu tive, que é a que eu vou apresentar a vocês. Foi o túnel branco, Eliel? Não foi. Qual foi a visão? Voltando à fita do tempo, eu, juntamente com minhas irmãs, fomos tomar um banho de barreiro, eram muito pequenas, e minhas irmãs fizeram, a gente chama de piquenique. É um lanche hoje em dia, mas a gente chamava de piquenique. Tava só vocês lá? Elas e outras amigas, e eu acompanhando elas. Então elas estavam nesse piquenique, e eu dou um salto, era uma barreira que dava acesso ao rio, e pulo no rio. Estou ali tomando meu banho, muito tranquilo. Vamos colocar aí 10 anos de idade. Do nada eu piso no açude, e a gente chama de purão. Eram uns açudes que às vezes, que em alguns tinham uns purões. Eu pisei e desci. Eu comecei a tomar água. Isso eu com 10 anos. Tomando água. E daí começa aquela impressão de eu tô morrendo. A cortina da vida tá se fechando agora. Como é essa sensação? Vamos lá. No momento agora, vai ser difícil eu explicar, mas eu vou tentar. No momento agora, enquanto eu converso com vocês, muitas coisas se passam na minha cabeça. Por exemplo, a água balançou,
Nino tá mascando chiclete. Aí eu já desenhei uma cena onde eu passei em um armazém, comprei algum chiclete, olhei para a sua aliança, aí já lembrei de um filme que eu assisti. Carlos vai, coça o pescoço, aí não vem ao caso, mas eu sei que o pescoço é uma zona erógena do ser humano. Então, e a gente vai gerando pensamentos conforme a gente vê coisas. A criança tá ali brincando, aí eu já lembro do programa Bom Dia e Companhia da TV, enfim. Tudo que a gente vê vai gerando pensamentos que geram pensamentos e é um ciclo vicioso. Agora vamos lá. Quando a gente está morrendo, ao invés de esses pensamentos irem se multiplicando, eles vão se diminuindo. Vocês entenderam? Quanto mais a gente vê coisas, mais a gente vai pensando em coisas que vai pensando em coisas. Já quando eu estava morrendo, quanto mais o tempo se passava, menos coisas eu conseguia pensar e aquele ciclo ia se fechando, e se fechando, e se fechando. Por que aquela questão que eu levantei de que o corpo a alma sai do corpo? Porque era essa a impressão que eu tinha. Conforme os meus pensamentos iam se limitando, alguma coisa em mim, que era a minha consciência, ia saindo de mim, prestem bem atenção, ia saindo de mim e assistindo aquela cena, eu morrendo. Então você se viu ali. Se via ali, perfeitamente, você colocou perfeito. Verdade. Eu me vi ali. Conforme o tempo foi passando, os segundos, os miraculosos segundos foram passando, aqueles pensamentos vão se limitando, vão se fechando, e conforme se fechando vai, a consciência vai saindo daqui e assistindo aquela cena se fechando. E a consciência já está aqui e você está morrendo aqui. Pronto. Nesses últimos milissegundos, eu sinto um abençoado, por assim dizer, puxão de cabelo, onde alguém me tira lá do poço e eu volto a viver. Então, para mim, já que eu presenciei o que é a morte, para mim, a consciência vai se compactando, algo que vai se compactando, a consciência vai saindo, você vai assistindo ali a cena, e é isso. Não, é porque normalmente muita gente fala que Há um delírio. vê Não. que a vida passou diante dos seus olhos, mas não aconteceu isso. Não, mas a psicologia fala que são os últimos 20 segundos onde sua vida ela se passa em um filme toda. Ela passa toda em um filme de 20 segundos. Interessante. Mas não aconteceu isso no caso. Não. No meu caso, os pensamentos iam se compactando. E eu, a cada segundo que passava, eu ia pensando menos, e pensando menos, e pensando menos, e me assistindo. Quanto menos eu pensava, mais eu conseguia assistir esse filme aqui. O meu passei bem semelhante também. Afogado também. Aí foi quando me puxaram por um cabelo. Que cabelo? Eita. Na época ele Outra tinha cabelo. situação. E talvez você teve algo parecido com isso. Teve com isso. muito, É teve. como se você estivesse se O assistindo. meu foi 3 também, assim, também. Afogado também na praia. Na praia me afoguei também, não sei quem me tirou, não lembro. Mas foi a mesma situação. Eu saindo e vendo tudo aquilo. Eu vou levantar aqui uma pergunta. Vocês sabem qual é ou quais são as 3 piores formas de se morrer? Eu acho que um é queimado, Vá chutando. afogado e outra... Asfixiado. Alguém já acertou uma. Queimado. Foi feito um estudo de 3 formas piores para se morrer. A primeira, você acertou. É queimado. É porque você sente todas as dores até morrer. Misericórdia. É a pior de todas. A segunda forma de morrer é quando você cai de uma altura muito alta e você bate, tem um impacto e você não morre na hora. A dor. É terrível. Triste. Segundo estudos, é terrível. E a terceira é quando você, não vou citar a palavra, você toma algum produto e aquele produto precisa agir dentro de você. É a terceira. São as 3 piores formas que alguém pode morrer. Porque todas essas fazem o quê? Causam a lentidão no processo. Entendi. Causam uma lentidão no processo. Muito doido. Mas assim, no caso, respondendo a pergunta, a pauta que a gente fez, seria que vocês acreditam que há. Que há algo. Há uma Há continuação. É como ele falou, né? Cada um tem seu modo de acreditar, né?
E É bem semelhante. essa história de sair do corpo e ver, eu acho que é a mais relatada, né? É, Porque o pessoal fala que tá em sala de cirurgia, que você se viu acontece muito. na sala de cirurgia, Uhum. depois você acorda, né? É. Ou ouve alguém chamando lá longe o nome da pessoa. A minha mãe, ela tem um grau de mediunidade muito elevado e quando éramos pequenos, ela escutava. Era mais do que conexão de mãe e filho. Ela escutava nós chamando ela. Se estivéssemos em perigo, ela escutava a gente chamando. Era ir até onde a gente estava e constatava que a gente estava em perigo. Como é que a senhora sabe disso, mãe? Ah, vocês me chamaram, é. Tá vendo? É dons. A metros de distância. Uhum. Vocês estavam me chamando. Se eles me chamaram, eu estou aqui. Interessante. Conexão, mediunidade. Falando em mediunidade, Chico Xavier. Admiro muito. Sou um grande admirador do Chico. Inclusive, eu tenho uma frase. Essa frase está na minha cama. Eu costumo dizer que é a minha. A gente não tem um livro de cabeceira? Frase de cabeceira. Pronto, ela é a minha frase de cabeceira. De fato, eu tenho essa frase na minha cama, em um banner de 60 centímetros, 60 por 30, e todo dia que eu acordo, eu leio essa frase. Qual é a frase? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Lindo demais. Muito top. É um tapa na cara, É gente. verdade. De quem é essa frase? É de Chico Xavier. Já ouvi essa frase. Muito linda. Muito linda. Agora, ele tinha também essa questão de conversar com os mortos, né? No caso, inclusive, Sim, ele psicografava, né? no caso, era algo parecido com o que você tem com o seu irmão, Meu no irmão. caso, né? No caso, só aconteceu com seu irmão, aconteceu com algum outro falecido, essa questão de conversar ou não? De dialogar mesmo, provavelmente só com o meu irmão. Mas vamos lá. Mas, por exemplo, já aconteceu, por exemplo, de eu estar conversando, tô chutando assim um exemplo, com alguém e a gente se despedir e ter uma despedida, vamos dizer assim, fora do normal. A gente tem a despedida do aperto de mão, tapinha no ombro, o abraço, mas tem uma despedida mais aprofundada. Uma despedida mesmo. Olha, foi muito bom a amizade que a gente compartilhou até hoje. Muito obrigado por toda a força que tu me destes, que tu me deu. Ter todo um diálogo e no outro dia a pessoa morrer. Já aconteceu isso. Como? Não se sabe. No caso, você sentiu ali na hora que era Sim, um momento diferente. Hein? que era um Uhum. final, por assim dizer. Por tocar, né? A pessoa até chega a sentir, né? Uma despedida. Eu acho que tem uma teoria que é a teoria do universo em blocos. O que essa teoria diz, em miúdos, resumindo? Sim. Que tudo o que aconteceu, tudo o que vai acontecer e tudo o que está acontecendo, está tudo compactado dentro de um bloco, dentro de um cubo. Então, digamos que essa conversa a gente está tendo aqui e dentro, mais ou menos por aí, dentro dessa teoria, essa conversa já aconteceu. É como se tudo já estivesse acontecido. Entendi. E está acontecendo tudo ao mesmo tempo. É só uma questão de perspectiva. Uhum. Como se algumas coisas, ou tudo já aconteceu, só que está ali compactado em um tudo. Tem um filme que o professor João, ele teve aqui, que a gente falou sobre eclipse Ele é na físico? época. Perfeito. Professor de física. Daí a gente falou um pouquinho sobre eclipse e tal. Daí ele citou um filme, que foi Interestelar. Ah, esse filme é perfeito, O gente. Carlos já tinha assistido, né? Esse filme é maravilhoso, é de 2014, do Eu não... Christopher Nolan, que inclusive ele já ganhou o Nobel de Física. O diretor desse eu não filme. tinha assistido esse filme. É muito perfeito, muito perfeito. Quando o filme chega naquela
na hora assim que ele vai pro buraco negro, né? Isso. Que chega aquele finalzinho de tudo se encaixar. Quando ele tá lá dentro do buraco negro na singularidade. Singularidade. Isso. Quando Isso. ele começa a bater no aquele negócio do livro. Ele Eu tá não vou dentro dar da spoiler aqui, biblioteca, não. vamos dar spoiler. Mas, É um assim, filme muito bom, gente. Mas, cara, você fica assim, ó. E Quando acaba o outra, filme, você passa 10 minutos pensando. Ou mais. e outra, que todo aquele filme, ele foi todo Já assistiu, Nino? milimetricamente. Assista. É. Interestelar. Esse Interestelar, filme, vou marcar. ele foi todo milimetricamente calculado. Tá tudo de acordo com as regras, a relatividade geral, a mecânica quântica, tá tudo ali muito estudadozinho. É muito perfeito, muito Tem física perfeito pura mesmo. ali, né? Tudo perfeito, perfeito. Sim. Aí outro... Eu não vou lembrar o nome dos filmes. Mas tem 2 filmes que falam sobre morte. Um é que são os médicos, estão na faculdade, são novatos na área. Que eles desenvolveram uma técnica de fazer a pessoa quase falecer e voltar. Que era para ter a experiência de a quase morte. Eu já ouvi falar nesse filme. Pronto. Só que acontece o caso de não dar certo esse Experimento. experimento. Esse é um filme. E o outro é uma empresa privada que ela seleciona pessoas que são tipos selecionadas por eles, por genética, alguma coisa assim. Que essas pessoas são pegas e essas pessoas são colocadas em experimento. Eles vão, tipo, fazendo as piores crueldades com a pessoa para ver até o limite daquela pessoa, sabe? Para ver, e isso tudo sendo monitorado por computadores, por um bocado de coisa, para ver qual que era o limite que aquela pessoa chegava do duelo de morte e vida, entendeu? Se ela ficasse consciente nesse período, para ela relatar o que estava acontecendo. Me diga. Aí quando ela estava no estágio, né, de quase indo pro além, era onde eles ficavam perguntando a ela algumas coisas, tipo, medindo algumas coisas. É um filme bem pesado, esse é pesado. Isso me lembrou um filme também nessa dinâmica. Se eu não me engane, posso estar errado, mas se eu não me engane, o nome do filme é A Experiência. E esse filme... Mártires, o nome desse outro. Perfeito. E esse filme, A Experiência, ele é baseado em um caso real, que se diz real. Qual é a dinâmica desse filme? Eram formas de se torturar pessoas. Então, uma das formas que inspirou esse filme foi que pegaram algumas pessoas, acho que 10 pessoas, cobaias, e viram até que ponto essas pessoas poderiam ficar sem dormir. Quantos dias essas pessoas aguentavam sem dormir. Então, essas pessoas elas foram enjauladas, né, presas em uma espécie de confinadas, cela, né? Confinadas, isso, e ligaram câmeras, uma espécie de reality show. E aquelas pessoas elas não podiam dormir, elas tinham que tomar algum medicamento para ficar espertas e depois de dias começaram-se as manifestações dentro dessa experiência. Mano, Carlos, Nino, depois de alguns dias, vamos colocar aí 15 dias, as pessoas elas começavam assim, ó, dilacerar. Uma dilacerava a outra. E conforme essas cobaias iam passando por a experiência, algumas não iam resistindo à experiência e ou morriam ou eram tiradas do experimento. As últimas pessoas, depois que passaram por toda essa fase sem dormir, por toda essa experiência sem dormir, quando já estavam todas mutiladas, a palavra é essa, elas disseram uma frase, todas diziam a mesma frase: nós estamos livres. Era geral. Como você se sente? Cada um respondia dentro do seu local de resposta. Eu me sinto livre. Eu estou livre. Depois de semanas sem dormir, essa era a resposta. Por quê? Por que essa resposta? Será que realmente
passando por esse experimento, digamos que a mente entra numa situação, em alguma coisa de êxtase que dava essa sensação de liberdade, não sei. Mas todas alegavam essa sensação. Nós estamos livres. Depois de muitas semanas sem dormir. Então, entrando nessa história de que há uma vida, que há algo fora do corpo, né? Que não está ligado fisicamente, como você falou, né? Também tem histórias de telepatia, como você falou, de sua mãe ouvia seus pensamentos praticamente, vocês pedindo socorro, né? Como é que a senhora sabia que a gente estava precisando? Não, vocês me chamaram. Mas a senhora mora ali, a gente estava aqui brincando. Vocês me chamaram, eu escutei e eu vim. Vocês acreditam também nessa história de gêmeos sentir dores? Eu posso dizer que, como eles cresceram juntos, eles são muito conectados. Não diria que eles sentem. Eu diria que a conexão que eles construíram fez eles desenvolver uma certa sensibilidade, onde acaba um tendo quase as mesmas sensações que o outro. No casamento, por exemplo, já fugindo um pouquinho do tema, mas tem a ver. No casamento, quando o casal ele convive muito, e isso é comprovado, psicologicamente comprovado. Quando o casal ele convive muito junto, depois de anos, chega um momento em que não se sabe quem é o homem e quem é a mulher. Eles estão tão ali conectados que eles formam um só ser dentro do casamento. Eu quero ser homem. A conexão é tão forte que começa-se as identidades começam a se misturar. Sim, entendendo. Isso mesmo. Tô entendendo. Conexão. É bonito isso, né? Muito gay. É bonito. uma simbiose. Não, quem pode falar sobre isso é Maninho. Maninho já é casado. Sou casado. 10 anos. 10 anos de casado. Tu acha que tua mulher é homem? Até esse momento. O meu não misturei ainda não. Sou o homem. Chegou a se misturar não. Mas é legal, a conexão é isso mesmo, é verdade. Mas assim, eu não sei nem explicar não sobre isso também não. Negócio de gêmeos. Inclusive tem uns gêmeos aqui, um conhecido, né, que trabalha no gás. Eu tava trabalhando com não sei o quê. Aí os cabas fez, fulano era pra trabalhar no gás, né? Aí o cabas fez, mas não aguenta não. Ele fez, né, gêmeos com outro? Se um aguenta, O que tem a ver, Dani? Aí eu lembrei esse relato Agora, eu vou contar rapidinho uma experiência que eu tive como criança, Sim. que foi, assim, eu tenho uma deficiência visual. Eu tenho um grau alto de miopia. E Então somos gêmeos nessa deficiência. daí teve um episódio que a gente morava numa casa alugada, onde mora o tio Alan hoje. Sim. Era um portão de ferro na frente. Daí eu precisava ir no banheiro. Nessa época, o meu tio estava viajando, estava morando no Rio de Janeiro. Tá lá não. Tio Alan. Tá. Sim. Ele estava no Rio de Janeiro. E eu estava... Isso eu estou falando da miopia porque pode ter relacionado. Eu cheguei na cozinha, era daquela lâmpada ainda de ligar assim, ó, que era penduradinha, sabe? Dava um choque em época de Pronto, chuva. essa mesmo. Era? Daí eu fiz assim, ó, quando eu liguei, lâmpada fluorescente, ela não acende de uma vez. Ela fazia... Vai aquecendo. Ela dava umas 3 piscadas para acender. Quando eu cheguei no banheiro, né? Eu acendi e ela não acendeu. Eu sabia que ela ia acender. Aí eu já fui pro outro vão, né? Aí a farmacinha não tinha o espelho. Era só aquele... Plástico. Só o plástico. Formato, né? Cor de pele. Quando deu aquela piscada, eu juro, né, até hoje, que eu vi o rosto do meu tio. Na hora, Não. assim, ó. Não duvido. Só que assim, eu coloquei a minha miopia no meio, porque a miopia, ela embaça um pouquinho as coisas, né? Distorce. Então eu posso ter visto sombras, e por eu estar ligado Nele. a ele,
ou com o pensamento nele, Uhum. eu posso ter relacionado. Feito essa imagem. Mas assim, na hora eu vi. Entendeu? Qual foi minha reação na hora? Perna Correr. pra quem te quer. Exato. Eu saí que nem bala de casa. Inclusive, essa foi diferente da reação de Eliel quando viu o irmão, né? Na verdade, ele ficou Mas ele não tinha pra parado, onde querendo correr. ver, né? Neutro. Ele não tinha pra onde correr. Ela tive. paralisou. Eu tinha. Outro ponto que foi até interessante, o meu avô tinha falecido há um tempo já, né? Uhum. Daí meu primo mais novo, na época ele tinha 6 anos, não, menos ainda, 5 anos, que ele foi, a gente tava na casa da minha avó, ele foi no banheiro Sim. fazer a necessidade dele, daí minha tia falou, vá no banheiro, aí ele disse, foi. Quando ele chega lá, daí ele volta, apertado ainda, daí minha tia, vá-se embora no banheiro, aí ele disse, eu não vou não, que vou voltar tomando banho. Poxa, Ele disse que entrou e viu O avô. o avô tomando banho. Eu tenho pra mim que Na a hora criança... que eu ouvi isso, eu fiz o quê? casa de não. Perna pra quem te quer. Corre. Eu tenho pra Só mim... os adultos ficaram, né, e foram olhar. Uhum. Aí se juntaram tudinho assim, um segurou na mão do outro. Foram Vamos devagarzinho, vamos ver. Eu tenho pra mim que a criança, ela tem mais facilidade de ter esse tipo de visão, por assim dizer. Uhum. Talvez, por ela ser inocente, não ter a malícia que a gente adulto tem, não ter a maldade que a gente tem, que a gente tem a maldade da É gente. verdade. Talvez por isso ela tem mais esse privilégio. Uhum. É uma porta mais fácil para se apresentar. Talvez. Outra coisa que a gente poderia entrar no assunto aqui. Uma pergunta. Hum, Vocês têm superstição de dormir com o pé descoberto? Porque eu tenho. Mas descoberto? Não, Sim. só durmo descoberto. Porque às vezes a gente tá dormindo, cobre todo o corpo e deixa o pé. Eu não não. consigo fazer isso. eu deixo, não consigo é, deixar o pé de fora. Eu deixo de Tenho fora. medo de alguém Bem- pedir É, puxar. de puxar igual aqui. Igual aquela hora. É, Aquela hora top. Eu durmo coberto, descoberto. pra eu ter que me cobrir todinho. Desmantelado, sujo. É mais que eu durmo. Eu passo 3, 4 dias sem dormir. A mulher fala, vai te embora do canto da cama, não toca em mim. Eu fico lá. Tem isso não. Qual Com foi o tempo lençol máximo, falando de sono, que vocês já passaram? Dormindo? Falando de quê? e Falando sono. de sono. Qual foi o tempo máximo que cada um aqui já passou dormindo? Eu acho que, no meu caso, foram 15 horas. Máximo? Dormindo. Dormindo. Dormindo Eu pensei 15 que era horas. sem dormir. Não, Com, sem mas dormir. com medicação, alguma coisa assim, não? Normal. 15 horas, acredito. Eu nunca mensurei, não. Nunca prestei atenção. Parei pra. Também não. Nino, Carlos. Eu dormi 1 dia e meio porque eu tava ressacado. Muito doido. Superou, né? Eu fui até 15 36 horas. horas. Meio. Ah, foi fecha mesmo, Ressaca né? endemoniada. Ressaca da morte. E sem dormir, eu acho que cerveja. foram 2 dias, no meu caso. O resto não me lembro mais. Já passasse 2 dias sem dormir? Sem dormir. E vou explicar como. Oxe, credo. Quando eu tinha 15 anos, um de meus primeiros empregos, eu era vendedor de roupas. Vendia calças, lá na cidade de Caruaru. Então, o que é que acontece? Eu saía no domingo, à tarde, passava o domingo todo sem dormir, entrava para a noite, então já virava uma noite aí sem dormir. Aí até a segunda-feira, certo? Na segunda-feira, quando a gente tinha produzido muitas vendas, isso eu com 15 anos, quando a gente tinha produzido muitas vendas, a gente voltava para o Bom Jardim. Quando as vendas não eram tão produtivas, a gente fazia o quê? A gente ia para outra feira, que se eu não me engano era em Toritama. Isso na segunda-feira. Aí a gente não dormia. Passava a segunda-feira também sem dormir, só dormia na terça-feira. Então eu posso dizer que eu já passei 2 dias sem dormir. E às vezes, na terça, quando eu chegava, eu ia para a escola à noite. Ixi, é horrível. A pessoa fica com a cabeça desse tamanho. Já passou nem Oi. muito dia sem dormir assim? Não, só 2 dias mesmo quando eu tocava, né? Uma noite em cima do outro em carnaval. Eu inventava de beber em vez de dormir logo. Aí virava noite. Aí no dia tinha que beber, não, senão dormia. Aí virava bicho. Pra tocar em trio elétrico. Mas só foi 2 dias mesmo. Se eu passar mais, eu fico perto do que eu sou. Mais doido ainda. A Eu sou minha mãe, perturbado. a minha mãe, ela tem uma frase muito bonita.
ela diz que o sono é irmão da morte. É verdade. Vê que belo. O sono é irmão da morte. Porque de fato é. Semelhante. A gente vai ali. Primeiramente, o sono é muito estranho. Porque, primeiro, antes de a gente dormir, a gente tem que fingir que está dormindo. Não é É verdade? verdade. Os primeiros 10 minutos a gente fica, eu tô dormindo, eu tô dormindo. E você não tá dormindo. Tem que ter toda uma encenação. Aí você apaga, tem todo o procedimento do sono, né? Que é o sono inicial, o sono profundo, o sono REM. Aí você acorda, repete de novo. Legal. Eu só tenho 2 estágios. Tem uns estágios. É o de deitar e o profundo. De acordar. E o profundo, já. E do nada você acorda e já amanheceu o dia. Uma curiosidade, Tem falando estágio sobre mesmo. sono. Vocês sabiam que são 6 estágios do sono, né? Para que aconteça esses 6 estágios, são necessários 1h30. Então, cada sono perfeito, ele tem 1h30. É mais importante você dormir. Agora vem. É mais importante você dormir 8 horas ou 6 horas? Dependendo do momento. Aí depende de cada pessoa, né? Tem pessoas que só se satisfazem com 6. Eu acho que quanto Aliás, mais novo com a 8, pessoa, tem também a idade, né? mais Agora- dorme, né? Mais dorme. Quanto Agora, mais quanto novo, mais novo, mais melhor. dorme. Mas depende muito da pessoa. Tem gente que, às vezes, até 5 horas, aquilo ali serviu para ela. Fisiologicamente mesmo. Aí, para pessoas que precisam das 8 horas certinho. Agora outra pergunta. Pra mim, Antes- 7 horas tá bom. 7 Antes horas. de responder entre 6 e 8, eu vou fazer mais uma. Veja que interessante. É mais interessante você dormir 7h30 ou 8 horas? Mais importante, Sim, você dormir 7h30 ou 8 horas. eu mesmo não conto, não. Quanto mais dormir, melhor. Agora, Eu gosto de dormir. agora vamos para a matemática do sono. O sono perfeito, um cochilo, como a gente fala, vou dormir um sono. Um ciclo. Ele dura 1h30. Então, se você dormir 6 horas, presta atenção. Se você dormir 6 horas, você dormiu quantos ciclos? 4. 4. E você dormiu os ciclos perfeitos, né? Você passou por todos os estágios, em 1h30 você acordou no sono REM, aí você voltou a dormir, você fez 4 ciclos perfeitos. Se você dormir 8 horas, você fez 4 ciclos, mais um ciclo, que vai dar 7h30. E mais meia hora do outro ciclo. Só que nas meia hora do outro ciclo, que ainda faltava 1 hora, você acordou. Aí você vai acordar com sono. Porque você cortou um processo. Fera, Então, Olha, Nini, em vez de 8, dependendo do 9. momento, você dorme ou 7h30 ou 9 horas. Porque vai dar o ciclo perfeito. 9 horas tá bom, né, Nini? Eu queria ter um ciclo desse com uma mulher bem bonita no sonho, né? Viva aí. Ai, 9 horas, passa logo. Demora mais. Fechando Ia esse fechar leque, todos os ciclos que existem na face. fechando esse leque do sono, Menino. quando eu tinha... Hoje eu tenho 35 anos. Quando eu tinha 23, eu fiz um curso de formação em artes cênicas, lá no Recife, e eu só dormia 1h30. E eu não sabia dessa regra do sono ainda. Eu trabalhava na sexta até uma determinada hora, aí eu tinha que dormir pouquinho, para que eu acordasse e conseguisse pegar o carro para ir para o curso no outro dia. Então eu dormia, vamos supor, de 2 horas da manhã até 3h30. E eu acordava sem sono. Eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia. Anos depois, décadas depois, eu vim descobrir que eu estava dormindo 1h30, que era um ciclo perfeito de sono. Aí 1h30, 3 horas, 4h30, 6 horas, 7h30, sempre você dormindo. Esse ciclo perfeito, você vai acordar sem sono. Rapidinho, só pra gente... Interessante, Isso né? tudo veio da frase da minha mãe, né? O sono é irmão da morte. Exato. Mas assim, você pesquisou sobre isso, né? Sim, sim. A gente tava falando sobre essa parte, alma, espírito, né? Energia que sai do corpo. Vocês acreditam que essa energia, ou alma, ou espírito, elas entram em um corpo de outra pessoa? Ou algo do tipo assim, experiências de possessão? No caso, Nino falou que ela acredita em possessão, Que né? dá um certo sono naquela pessoa. E ela toma aquela poça ali determinado tempo também, né? Mas no caso, veja só, se há um corpo
cabe 2 espíritos no corpo? Eu creio que Eu sim. já vou responder, mas Agora eu... não vai conviver ali, né? Óbvio, né? Mas momentâneo ali, Tem que, eu acho que eliminar não, enfraquecer outro. fracasso, o outro dorme, praticamente. É tanto relato que tem pessoas que recebem essas coisas, diz que não lembra de muita coisa, não. Entendeu? Às vezes até lembra de um pedacinho, eu lembro disso aqui, tudinho, porque deixou aquele fraco, né? No caso, uma sonolência, lá que seja. Muito relato, né? Eu acredito, não que vá vivendo em um corpo só, não tem Entendi. condições. Mas assim, Mas vocês cada já corpo seu chegaram a espírito. presenciar algo? Eu presenciei, muito feio. De Uma possessão. Uma pessoa de possessão, querendo me atacar mesmo, querendo me pegar, e foi aqui em Mojadinho, querendo me estrangular, e eu muito tava na igreja, né, no templo também, buscando muito, como até hoje sou, né, buscando muito, aí bati de frente com ele tremendo, o suor descendo, não sei de onde, que suou, parecia que tava levando um banho d'água, e tremendo o olho, aquele olho pálido, sem brilho no olho, sem nada, querendo atacar com uma voz esquisita. Olha, até que eu bati de frente mesmo com ele, da minha forma, né? Que eu não sou nenhum tirador de espírito. Beleza? Não sou nenhum exorcista. Aí eu disse, não, tu não pode mais do que Deus, não. Nem pode mais do que eu sou cristão. Agora tu não, tu é perdido. Eu não tô não. E bati, aí chegou o ponto que caiu, desmaiou. E a mãe foi em cima gritando. Socorreu, é porque tu não conhece, não. Aí socorrendo. Acordou gritando, já outra pessoa. Entendeu? É por isso que eu tive, né? Experiência, né? Com esse tipo de gente. E foi daí que eu comecei a acreditar. Outra vez também, uma vizinha minha também. Né? Inclusive hoje, a mãe de uma moça, colega da gente, falou que a filha dela tava desse jeito. Aí se agoniaram, começaram a rezar na frente dela, ela com a voz de homem, braba, e tiveram que ligar para um pastor do Recife. O pastor do Recife mandou, sua mãe é católica, você não é católica, né, mãe dela? Ela chorando, tem água benta não? Tem, joga água benta nela e orar, não sei o que, rezar lá. Aí foi o que fizeram, ela caiu também de maior. Aí também saí, né? Sei vários relatos, né? Assim, a minha tese é essa, né? Que eu acredito. É muito importante esse debate, porque a gente aprende muito quando a gente troca, É legal, quando tem ideias. essa troca. Troca. A minha resposta, ela não vai de encontro à de Nino, mas veja que interessante. Como 2 respostas tão diferentes conseguem se entender. O que é que eu acho sobre isso? Sobre possessão, sobre esse tipo de paranormalidade, podemos assim dizer. Não, eu não acredito. Como eu sou da arte cênica, né? Eu tenho essa desenvoltura no teatro, na arte cênica. Eu creio, posso também estar bastante errado, mas eu creio que de repente seja um estágio da mente que aquele indivíduo, né, ali desenvolveu, de uma emoção que ele desenvolveu e que acabou se apresentando naquele momento. Tal como quando a gente está em cena, a gente consegue realmente ser outra pessoa sendo a gente, né? Porque a ideia do teatro é você deixar de ser você. Vejam se não tem tudo a ver com uma possessão. O que é o teatro? O teatro nada mais é do que você deixar de ser você e emprestar o seu corpo para para um personagem, para um ser. Exato. Então eu vejo, pelo menos pela minha ótica, eu vejo dessa forma. Inclusive tem um filme, falando sobre filmes, chamado Fragmentado. Fragmentado. É perfeito esse filme. O filme eu assisti. Porque há pessoas que têm um distúrbio, né, psicológico, onde a pessoa ela tem personalidades, várias personalidades dentro dela, e cada personalidade tem tudo, tem sua data de nascimento, tem sua profissão, tem seus sentimentos, são pessoas que têm personagens perfeitos. Tanto quanto um ator recentemente também passou por isso, aquele Jim Carrey, não foi? Isso. Então, eu acredito eu que vá por esse caminho, enverede por esse caminho, seja uma manifestação psicológica e não uma manifestação espiritual, paranormal. Vejo mais por um lado, puxando pelo lado psicológico, talvez uma auto-hipnose, vejo por esse ângulo aí. Já presenciei, muitas vezes, mas eu ainda continuo vendo como uma forma não pode entrar em outro corpo, né? Mas assim, dessas que você presenciou,
Poderia descrever algum Posso. episódio assim? No momento em que você perguntou a ele, me recordou na minha infância. Até peço permissão à família dessa senhora, se estiver nos acompanhando, porque somos Mas não amigos. precisa até nem citar nome. Não, porque somos amigos até hoje, mas provavelmente se a família dessa pessoa estiver vendo, vai lembrar. Essa pessoa, não vou citar se é homem ou mulher, mas essa pessoa, ela ficava possuída e a gente, a vizinhança, jogava animais para essa pessoa. Para que essa pessoa conseguisse... Peraí, como assim? Animais o quê? Mortos? Galinhas. Mortos? Galinhas. Tira, né? Sem vida? Não, Quando vivos. passa pra ela, né? Para que essa pessoa sugasse É, energia. os animais e conseguisse saciar aquela sede. Mas sugasse como? Tipo, sangue? Sim, Tá. sim. Descreve o cenário. cenário. Que eu não... Perfeito. A pessoa bebia, ingeria bebidas alcoólicas, e em um certo estágio a pessoa recebia entidades. Uhum. Vou tentar descrever como era, né? Recebia entidades, ficava com um semblante mais forte, mais forte mesmo, Uhum. e começava a solicitar animais para que a pessoa conseguisse... Uhum. Uhum. Tipo vampiro? Sim, por aí. Saciar, né? Mas no caso ele estava dentro da casa, A pessoa estava dentro da casa e nós jogávamos, na verdade. pela porta, pelo muro. Sim. E a Chegava ponto- a ser cômico, E a né? ponto cru mesmo, ele Sim. rasgava e... Até que depois de um certo momento, talvez horas, quando já tinha se acontecido todo Saciado. aquele procedimento, aquela dilaceração, me ajudem, Dilacelerador, né? isso, de animais. Aí chegavam algumas pessoas, efetuavam orações e Saía. o clima voltava. Tá vendo? Isso era corriqueiro. Corriqueiro. Foram anos que a gente presenciou essas cenas. Tá vendo? Foram anos. Estranho. O mundo espiritual é confuso. Muito confuso. Já que você também é Exato. da área de arte, de teatro, né? Uhum. Tem um quesito que você falou também que pode ser psicológico. Você acredita que é psicológico? Teatral. Tem atores que passam por um processo de criação do personagem. Que quando acaba Eles têm o dificuldade filme, de se desligar. eles têm dificuldade Tem que fazer realmente terapia. Muita de se terapia. desvincular dos vícios, das coisas que o personagem tem. É porque imagine você, Carlos, Maninho e Nino. A gente chama de laboratório. Antes de a gente ensinar um personagem, a gente passa por um processo de laboratório. Que processo é esse? É onde a gente constrói a construção do personagem. É uma técnica de Konstantin Stanislavski, um russo teatrólogo que ensinou muito. É um grande estudioso da arte cênica. E ele escreveu um livro chamado A Construção do Personagem. Então, por meses, às vezes anos, o ator, a atriz, ele vai observando pessoas, vai entendendo a personalidade de pessoas e vai, lembra do fragmentado? Sim. Vai pegando um pedacinho de cada. Essa sua pegada no queixo eu posso utilizar para um personagem. A forma como o Maninho pisca eu posso utilizar para um personagem. E o ator, falando no masculino e feminino, o ator, ele vai absorvendo esses elementos. Eu gosto de falar disso porque é minha área. Legal. Ele vai absorvendo esses elementos e vai construindo um avatar. A gente não bota, não, vou colocar o chapéu azul, vou colocar o óculos. Vai construindo o avatar dele. Chega um momento que esse avatar já está tão bem construído que está melhor que ele mesmo. O avatar, o personagem, já está tão bem desenhado que chega a ser mais humano, por assim dizer, do que o próprio ator que está interpretando. Aí, não o bastante, além dele fazer tudo isso, o que é que ele faz? Ele vai viver aquilo em cena. Às vezes por meses, como é uma novela de 7 meses, 9 meses, 1 ano. Para desligar isso é complicado, gente. Passar pro psicólogo, né? É muito complicado para Muito desligar isso tudo. Muito louco.
Pesado, né? Verdade, é verdade. Sim, Eu já vi, Sim. até teve até o famoso, não lembro o nome dele, mas que fez De quê? De filme? sim, Acho que foi o o Coringa, né? Coringa. Acho que foi o Jared Leto, ele fez o Coringa e o pessoal reclamou que ele ficava mandando animais mortos para os outros atores no set. Teve todo um processo assim. ou seja, Como é, ele rapaz? trouxe para a realidade dele, né? Pô, É, aquele que teve fez, essa questão o mesmo. que fez Jesus também, não foi? Também um antigo. Mel Gibson. Não, Não. antes de um que nem teve uma técnica, nem o olho piscava. Ele se sentiu como se já fosse Jesus. Tem uma pessoa que passou mal na gravação, ele foi lá, botou a mão, começou a falar como se fosse um Jesus. Só que aí se envolveu demais, né? Agora, uma parte interessante é que, com tudo isso, passando por todo esse processo de convencer o público de que o público não está vendo você e sim o seu personagem, com tudo isso, foi feito um estudo onde um ator, quando ele encena, por exemplo, um AVC, quando a gente tem um AVC de verdade, quando o ser humano tem um AVC, uma parte do cérebro é muito afetada e ela meio que, não sei se eu vou conseguir explicar. Acho que morre, né? No caso, os vasos sanguíneos, Isso. eles E em perdem, questão né? de cores, parece que há uma diferença de cores ali para identificar a área que foi afetada. Quando a pessoa finge ou encena um AVC em cena, chega a ser quase o mesmo efeito. Você vai tirar o raio-x, aquela área está bem parecida, mas não tão perfeito como é quando é de verdade. Ou seja, a entrega é tão grande que, às vezes, até a própria mente chega a acreditar que aquilo está acontecendo. Porque a parte do cérebro meio que recebeu a mensagem de que é como, poxa, tá tendo um AVC. Bem, a gente entrou nessa questão dessa parte mais artística, né, de Sim. Eliel, mas também a gente tem uma experiência no caso de Nino, né? Nino tem Isso. todo um trabalho Um manancial. Artes, né? de trabalhar com arte também, né? Legal, é verdade. Eu gosto muito de arte com madeiras. Assim, No caso, olha, no caso, como é o nome? Quinta série já chega. A quinta série tá no nosso sangue, é o que a gente falava em off, né? Isso é verdade. madeira, pintura. Pintura, né? Arte, eu sou curioso, mas eu gosto muito de arte. Inclusive, eu acho um detalhe muito até interessante nos cemitérios que tem todo um trabalho um trabalho artístico, né? Que no Exato. cemitério. Exato. Desenhar aqueles castelinhos, fazer uns bonecos de relevo, nos rebocos, né? Muito bonito. Eu gosto muito, trabalho muito com isso também. Tem toda uma diferenciação, inclusive, né, no cemitério eu não sei como é que fala, são Lápide. As uma lápide, lápides, né? né? Algumas É. são mais elaboradas, outras menos elaboradas, né? Apesar que tá sendo um pouco valorizado hoje em dia, né? Hoje em dia é mais cerâmica. Mais cerâmica. Bota cerâmica para não ter trabalho mais. Antigamente não. Antes o povo fazia aqueles designs, né? Aqueles desenhos bonitos, botava uns anjos. Hoje Coisa em dia é mais linda. difícil. Hoje em dia é difícil, tá se acabando. E também tem a questão dessa diferenciação Cidade Maravilha. a diferenciação o estilo da lápide ou da catacumba ou da gaveta, ela vai de acordo com E tem a a hierarquia, classe né? social. Exato. Tem toda uma hierarquia aí, né? Porque tem gente que tem só um meio Quadradinho. fio, Uma cruz enfiada no uma chão. bordinha assim. assim e uma cruzinha simples. Às vezes de são cimento. 2 pedaços de madeira. Exato. É. Porque no caso é caro, né? Fazer essas coisas. Caro. Aí tem outras que são Quase um castelo. quase um, Castelo lindo. é mais elaborado, né? É uma coisa mais complexa, Uhum. com portas de vidro, Exato. com uma foto bacana lá dentro e tal. Uhum. Aquele cemitério do Recife. Eu já trabalhei, Lindo. No que? Em cemitério? quando eu era criança, a gente tinha essa, eu não sei se a Léo chegou a fazer isso, nem eu sei que fez, de a gente comprar pincelzinho lá na loja Ribeiro, É isso que eu tô fazendo ainda hoje. tinta óleo de 2 cores, vermelho e Cal, 3 cal, cores, Também vermelho, é. branco e preto. Daí a gente ia pra lá pro
pro cemitério no dia de finados ou um dia antes e ficava Fazendo os oferecendo o serviço de pintura. E acontecia coisas engraçadas lá E dentro. dava uma grana boa, viu? nomes. Era, se eu não me engano, era R$2, R$3, Naquela época. Naquela época. Naquela Até o época, ano R$2 passado. era alguma coisa, né? R$5, R$10, Sofrimento, depende sol de do rachar. Não, e tem gente que nem faz, tá caro. Faz 3 números aqui, eu te dou R$3. Mas tinha uma coisa interessante que Nome acontecia grande. antigamente, que hoje não sei se acontece mais. Tinha pessoas que não sabiam nem ler, nem escrever, e iam trabalhar com isso. Aí Como eram é- escritas Como é bem até hoje, viu? interessantes. Como é até hoje. Eram escritas bem interessantes. Tem uma lá que tem não sei o que, saudade dos seus filhos, netos, esposos. Esposos. Porque o pessoal às vezes entregava num papelzinho escrito. Aham. Dizia, "Ó, faça aí, pronto, é da meu E às tio." vezes a pessoa nem sabia se escrever, né? Aí juntavam. É, Uhum. telefone sem fio. Já aconteceu de botar não sei o que corno, Aí é data não errado. sei de que lá, foi uma confusão. Como foi? Botaram nome, não sei o que, não sei corno, acho que era Cornélio, alguma coisa assim, botaram corno. Abreviou. Entendeu? Foi, E às vezes botaram nome acontece, corno mesmo. acontece também do tipo, existem as etapas. Primeiro o pessoal da prefeitura faz Uma pintura geral. uma pintura geral. Exato. uma branco, Inclusive está limpeza. acontecendo nesse momento. Branco, azul, né? Faz a limpeza e tudo para receber o pessoal que vai relembrar os entes ali, né? Daí acontecia o seguinte, se você pintasse antes dessa pintura Você da perdia. prefeitura, ou você perdia, ou acontecia de ele cobrir alguma letra. Aí, às vezes, não terminava o nome. Ficava Maria, às metade. vezes ficava Mari. E às vezes ou fazia de senão, propósito, né, ria, mano? ficava só de ria pra abusar, né? frente. Comia geralmente o comecinho ou o final. Tinha esse esquisito. E pronto, aí tem essa história. Era muito engraçado, porque as pessoas, às vezes, não queriam pagar R$5 para fazer um negócio bem feito. Mas Aí pagava R$2 para uma pessoa fazer, não sabia. Uhum. Aí depois estava lá atrás da gente para corrigir o que o outro fez. Acontece muito. Acontece. Acontece muito. Comédia. Bem, Tinha- agora assim, como. é o Agora- continuar, cômico, é o cômico dentro do trágico. Agora sim, Nino, como é para separar a parte do trabalho com a vida pessoal? Ou é tudo misturado? Rapaz, é misturado. Pra mim é misturado. Então você não tem diferenciação, assim, sempre. Não, sempre. Pra mim tá normal, né? Como eu posso dizer, normalmente não Acho que é até pela separo. vivência, É né? a vivência também. Eu não sei se Delbrando voltou, mas eu enviei uma foto para Delbrando num castelo que Nino fez. Em cima da casa dele, chegou a ver? Em cima da casa dele ele fez um estúdio, um espaço para ele Estudar. estudar, fazer alguma coisa lá. Ter o espaço dele lá. Daí, só que assim, ele não se contentou em fazer apenas um puxadinho para cima, né? Sim. Ele fez todo um elaborado. Tem uma varandinha toda feita de detalhada, né? O cenário, né? Um cenário Bem perfeito. pequenininho. Ele faz aquelas esculturas num Relevo, né? reboco. É, Sabe quando tem um reboco e tem um desenho de uma asa, alguma coisa assim. trimbal. Aquelas coisas bem bambu, né? medievais. Medievais. Isso já foi inspiração lá do cemitério mesmo ou não? Foi Não, da já é própria- antiga mesmo, inspiração. Agora só que eu já vou para que eu alimente mais daquelas inspirações e venha mais ideias. Né? Acho muito lindo. Minhas artes mesmo é tudo puxando pra esse lado. Lado rústico, né? Imperial. Né? Faz exato. entalhe em madeira, Muito bom. faz gambiarras, Muitas gambiarras. Seu Madruga, bateria. faz tudo e não tem nada. Ele toca bateria, baterista. A bateria que ele tem é uma Artesanal. Construída Artesanalmente? Artesanal. Você vê toda, só tudo. o que tem dela que não é artesanal, só o prato. Os pratos. Não, o resto é tudo artesanal. E ela funcional, No cano. Projeta um Normalmente. som tão Funciona. perfeito como a de fábrica. Acabei de gravar hoje de noite, eu tava até comentando com ele. Gravei, ficou filé o som. Pedal. Que O pedal perfeito. mesmo é negócio de berço. De criança, vou te mostrar. A paleta que eu bato com o pedal é um cano que eu serrei, pedaço de cano. Aí peguei o cano de um ferro. Aí juntei 2 caninhos de ferro que eu tinha lá em casa de imprensar, não sei o que, foi uma ferramenta de paina. Amarrei com arame, uma coisa ou outra, e amarrei, ataquei, depois botei 2 peçazinhas. Aí tirei os arames, ficou bonitinho.
A cabeça dele é roda de skate. E o interessante, licença, é que quando você não via aquele objeto, você via a peça da bateria. Exatamente, é assim que eu vejo. Aí já o outro pedal, eu fico com uma chave de fenda, o pé da mesa de mãe serrei, aí levei pro gabação da mãe ficou brava. Foi- O pé da mesa, eu vi sei não, pô. Até hoje tá lá com um pedaço de cabo pregado, e eu puxei para o pedal da bateria, tá lá até hoje. Menino Nunca é me assim, deu ele vê, problema. ele vê um pedaço de alguma coisa, Já serve, já. ele já sabe que serve pra alguma Já coisa. enxerga MacGyver, além. MacGyver. Ó, ele fez pintura também, né? Foi também, pintei quadro. Ah, surreal. É um Gosto multi-artista. muito, é. Muito bom, gosto mais de arte, muito bom. Bom Jardim, eu falo que Bom Jardim, eu não sei o que aconteceu em Bom Jardim, assim, para ter tantos artistas, Artistas, homem, não só artistas, profissionais, profissionais, tem muito. assim, que se especializam numa área e vão a fundo mesmo. Porque, exemplo, se você pegar na região aqui, a gente conhece o trabalho de Delbrando. Sim. Muito Né? bom, homem. Bom Jardim é um celeiro de música. Inclusive você também é um ótimo músico, viu? Excelente músico, Eu tô entrevado. admiro muito, oi? Eu tô entrevado. Mas é aquilo que você falou pra mim. Pode passar o tempo que for, mas depois quando começa, se atualiza assim. É dom. Mas assim, músico em Bom Jardim não são músicos que a gente fala assim, meia boca. Não, É a terra ele dos toca músicos, por tocar. Exato. É aquela galera que Tem dom. quando você vai pra fora, e o interessante é isso. Tipo, em Bom Jardim a gente tá acostumado, terra da música. Tá acostumado com isso, que isso não é novidade pra gente. Já virou bordão. Mas quando a gente tá no Recife e fala assim, para os músicos, né? Sou de Bom Jardim, a galera já fala. Já dá uma referência. Você conhece fulano, você conhece cicrano. É. Eu já toquei com cicrano. Tá entendendo? É uma referência, Bom Jardim. Música. Também tem, além de música, né? Artesanato. Tem Marco que faz. Muito bom, profissional. Eu já tive a oportunidade de visitar o ateliê dele. Gente, ele pega uma pedra bruta, gente. Bruta. Ali ele já falou pra mim, ele disse, olha, Eliel, quando eu olho, eu não tô vendo essa pedra. Eu já sei que aqui vai ser a cauda não vamos supor, do jacaré, eu já sei que isso aqui é a cabeça da águia. Ele já tá vendo ali, gente. Profissional de mão cheia. Ele só vai Só tirar lapidar. dali o que não serve. É verdade. Mas ali já tá aquela águia, já tá aquele... Tu já teve a oportunidade de ver algum quadro de Sandro Rock? Sim, Fala conheço. não, Sandro Rock começo. é muito bom. Mão cheia, mão cheia. Ótimo músico também. Outro, João Cantor, Pintor. Também João Pintor. João tem uma caligrafia impecável. É verdade. Meu Deus do céu. Muito bom, muito bom. Tem muito E assim, profissional. Surreal. Tem os cantadores lá de Pedra Fina, se eu não me engano, Pindobinha por ali, Uhum. que uma vez na pandemia fizeram uma live. Cara, foi assim, ó, 1 hora de improviso diverso. E outra, pessoas que tiveram poucas instruções. Poucas instruções. É o dom, gente. Sem contar também que minha esposa também é uma ótima artista, viu? Cantora, Ela né? canta, né? Canta muito e uma ótima costureira. É uma ótima mulher também, viu? A mulher nota 10. Braba que só um siri, mas é um artista. Posso dar um exemplo sem falsa Com modéstia? certeza. Meu pai, Outro também, Mariano. ó, Mariano. deficiente visual desde os 3 meses e sou suspeito de dizer, mas talvez o melhor sanfoneiro da nossa região. Verdade. Aprendeu como? Sozinho. Exato, exato. Sim, eu ia dar um exemplo aqui também de músico, né? José Célio. A gente tava qual foi o evento que a gente tava agora? Na Conferência Municipal Conferência de Cultura. Municipal de Cultura. José Célio, a gente falou sobre música, a José Célio até falou assim, eu sou músico também, quando falou com a menina lá, né? Agora, não me pergunte que nota eu tô tocando. Sabe não, pai. Mas assim, o negócio dele é ouvido. É igual, é o Eu quesito lembro. Ele tocava sarafina, né? Naquele tempo, naquele órgão. É. Na igreja, eu lembro. Era menininho. Então, Bom Jardim é um celeiro cultural, né? Que a gente vê, ó, Paixão de Cristo e Bom Jardim é gigante. Show. Grandiosa. É tão grande que
assim, a cultura do teatro tão grande que transbordou para o Mari, que tem outra grande também lá, né? Que não fica por baixo, Não. tá entendendo? E tem outras coisas em Bom Jardim nesse nível. Dança. Tá entendendo? Então eu não sei não sei qual foi o meteoro que caiu em Bom Jardim. Que caiu em Bom Jardim. Mas Que Bom trouxe, Jardim né? E que trouxe tanta... é uma cidade diferenciada de Pernambuco. Não é do Nordeste, não é da região, não. É de verdade, Pernambuco. mano. É Pernambuco tudo mesmo. Se for lá analisar mesmo, é muito artista, muito dom. Bem, a gente tá aqui recebendo o Nino e Eliel, a gente acabou indo por vários temas, né? Isso. Além do que a gente já tinha Programado. É programado. Exato, mas foi ótimo. Gostei demais. Foi um bom episódio, Foi né? show. Episódio. Já passou? Episódio. Foi Já. rápido. Rápido, né? Acho Bem, que já passou umas 2 horas. passou. Bem, então é isso. A gente agradece a participação de vocês. Legal. Assim, foi um episódio muito bom. Inusitado. Inusitado, com certeza. E é isso, né? Gente, eu posso... Pode. Perfeito. Com certeza. Quando eu tava vindo, que vocês... Nossa, realmente já passou um tempinho. Quando eu tava vindo que vocês me anunciaram o tema, primeiramente, eu quero agradecer muito o espaço, foi muito proveitoso. Exato. Aprendi muito. Show de bola. Aprendi muito com vocês. Muito bom. Né? Quando eu tava vindo, que vocês nos passaram o tema, eu não trouxe pauta, a gente não trouxe pauta, a gente deixou fluir. Era a regra A ideia é essa. do podcast. Conversa. Deixem fluir. Mas eu só lembrei, quando eu entrei no carro que vocês vieram trazer a gente, eu só lembrei de um pensamento, que eu queria muito compartilhar esse pensamento pra gente fechar. Já que a gente tá num momento reflexivo essa semana, muita gente perdeu muita gente, passamos por uma pandemia, né? Sim, sim. E esse pensamento, ele é da autora Ivani Ribeiro, ela que escreveu a novela A Viagem, foi um grande sucesso da teledramaturgia. A única novela que eu assisti do começo ao fim. Perfeito. Qual? A Viagem. Então É aqui hoje. estamos falando em família, entre família. E ela escreveu esse pensamento, e esse pensamento ele fecha a novela. Eu acredito que esse pensamento pode fechar também esse podcast. Esse episódio. Esse episódio. Episódio. Esse episódio. Esse pensamento pode fechar esse episódio. E esse pensamento ele fala sobre o amor, fala sobre a morte. Ele leva a gente a refletir. E ele diz assim: venho de onde não existe tempo, mas sou eterno agora. Por isso nada é longe. Não há morte, não há tempo, não há espaço, não há azar e nem sorte. Bem-vindos à vida. Tudo é trama, tudo é laço. Não há fim e nada cessa. Tudo que existe só começa. Legal, muito bom. Caramba. Show de bola. Então é isso, né? Então é Fechou? isso. Fechou. Então, vocês que estão acompanhando, não esqueçam de se inscrever no canal. É importante se inscrever no canal, não é isso, mano? Já Fazer tô- o que mais? Já dobramos a quantidade de inscritos. Praticamente dobramos. Dobramos, né? Mas é aquela questão, né? Tem a meta. Vamos subir mais. Vamos Dobrar dobrar a a meta. Depois dobrar a meta de novo. Exatamente. Então é Muito isso. bom. Curtam, comentem, E compartilhem. compartilhem. É isso, né? Fechou? Valeu. 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 Bora valendo.